Estamos ao vivo. Aqui aumentou o zoom, pastor. Aumentou o zoom do pastor Daniel. Bom, estamos aqui mais uma vez com vocês, aqui no nosso... O que aconteceu? É aumentar. Não, Raul, volta como estava antes, não estava melhor? Não, é que... Olha lá, não, eu não vi. Tá. Eu não sei o que eu faço aqui, eu estou tentando ajustar isso, mas não... mas aí tá legal, viu? Uhum. Aqui, né, a gente deixa nesse layout. Meus queridos, estamos aqui, né, mais uma vez trabalhando com a plataforma, tentando fazer a plataforma funcionar. Estamos aqui para o terceiro dia aqui da nossa conferência, aqui do nosso especial da Reforma, onde nós procuramos, no mês de outubro, centralizar toda a nossa comunicação para lembrar desse acontecimento que nos foi proporcionado pelo Senhor, que é a Reforma Protestante. Né? Na minha opinião, não terminou ainda, a gente ainda tem muito que reformar ainda. Né? Quem pensa que a reforma acabou, não. Né? Igreja reformada, sempre reformando de acordo com a palavra de Deus. E hoje, né, eu tenho o prazer de trazer aqui nosso reverendo Daniel Dides, uma pessoa que nós já fizemos uma live com ele. Ele é presidente da Convenção Batista Reformada do Brasil. Então, é uma pessoa que sempre traz muita coisa boa, um conhecimento muito bom para a gente. Armando, apresenta o nosso convidado. O Armando está com o currículo dele. Boa noite, pastor Raul. Boa noite, pastor Daniel. Boa noite. Boa noite, você que está aqui nos assistindo ao vivo aqui no YouTube do Nascido de Novo. E boa noite, bom dia, boa tarde para você que for assistir a nossa gravação no futuro. Estamos aqui hoje com a nossa terceira live do nosso especial da Reforma Protestante. Como o pastor Raul bem falou, que a gente procura focar em vários temas referentes à Reforma Protestante nesse mês. E a gente vai desenvolver aqui a nossa live com o pastor Daniel Dides. E estamos aqui começando os trabalhos hoje e vou fazer aqui a apresentação do pastor Daniel. O pastor Daniel Dides é formado em teologia pela Randall University em Oklahoma, nos Estados Unidos. Ele é filho de missionários americanos que vieram aqui ao Brasil e serve atualmente como pastor fundador da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais. Ele e sua esposa Eni são pais de 2 filhas e ele é também presidente da Convenção Batista Reformada do Brasil. Bom, para quem não me conhece, eu sou o pastor Raul Bolota, eu sou coordenador. Eu não gosto do termo reitor, porque parece que nós estamos acima das pessoas e ninguém é diferente de ninguém. Então, se você fosse anglicano... se eu fosse anglicano, seria obrigatório, né? Mas, então, eu sou coordenador aqui do Seminário Teológico Nascido de Novo, um seminário que já conta com... Já passamos dos 12 mil alunos, graças a Deus. Né, onde nós ensinamos boa teologia conservadora para você. E eu vou aproveitar aqui e vou mostrar uma coisa para vocês, que teve gente aqui que ainda não viu. Deixa eu mostrar a tela. Olha só, meus queridos. Opa. Este material que eu estou mostrando para vocês é um infográfico. Ainda não foi, Raul. Tá vazando um pouco o áudio. Não? Eu não pus. Não, você não pôs. Pelo menos não apareceu. Olha lá, eu não joguei a tela. Hoje a gente vai conseguir, gente. A gente vai conseguir. Tá dando o retorno do áudio. Você tá ouvindo, Armando? Eu tô normal. Não, aqui tá normal. Tá. Bom, eu preparei esse infográfico onde nós temos o quê? Os principais movimentos. Pode ir, Raul, aqui tá bom. Não, é que aqui para mim estava dando retorno do que eu estava falando. Já sei onde é que está o retorno. Espera aí. Olha só a tela, gente. O que eu fiz? Eu dei play na live aqui, ó. Eu dei play na live. Aí não ajuda, hein?
Aí não. Aí volta no meu fone de ouvido, né? Bom, eu preparei esse gráfico que vem desde o cristianismo antigo, aí nós temos o catolicismo romano e os principais movimentos da igreja e aí que resultam nas principais denominações, tá certo? Esse e-book, esse PDF, aí sim eu vou mostrar aquela tela que eu estava mostrando para vocês. Vocês vão vir aqui onde acontece a live, vocês têm aqui, ó, baixe o e-book grátis, nascidodenovo.com.br, olha, e vai abrir esta página. Ponha seu nome, seu e-mail, seu número de telefone, que você vai receber no seu e-mail esse infográfico em PDF para você ter esse material de consulta. É um presente do Nascido de Novo, por causa da reforma protestante, a gente preparou esse material especial para vocês. Né? O Seminário Nascido de Novo, nós já contamos com mais de 12 mil alunos, nós temos desde cursos menores, como, por exemplo, Defenda-se do Liberalismo, um curso de apologética, onde nós focamos na preparação para evangelizar aqueles que não acreditam em Deus. Nós temos diversos cursos e temos também a nossa formação completa em teologia, que você vai desde o básico até o avançado da teologia, tá bem? Nós estamos aqui, mais uma vez, com o especial da Reforma, e também conto aqui com o meu querido Armando Marcos, do Projeto Castelo Forte, que toda live eu deixo o meu protesto aqui, que ele não deveria usar Castelo Forte, mas manter Projeto Spurgeon. Mas como ele é muito certinho e tem vários autores, ele resolveu mudar para Castelo Forte. Se apresenta. Não, a gente não mudou nada. O que a gente fez foi acrescentar. Bem, como o pastor Raul falou, eu sou administrador, editor e tradutor do site Projeto Spurgeon, proclamando a Cristo crucificado. O Projeto Spurgeon a gente criou em 2009. Hoje, atualmente, era o maior site sobre a vida e obra de Spurgeon em português. Nos primeiros resultados, o primeiro ali, do cantinho ali, clica lá no banner, no Spurgeon. Aí. Esse aí é o Projeto Spurgeon. Aí a gente tem vários materiais, a gente já traduziu mais de 100 sermões, 3 livros do Spurgeon, e desde 2009 a gente tem desenvolvido esse trabalho por meio desse site. E com o tempo a gente foi, além das traduções de Spurgeon, a gente foi acrescentando traduções de outros autores, como o Bispo J.C. Ryle, textos de Agostinho, textos de Lutero, Calvino, John Bunyan, John Angel James. Então a gente foi acrescentando outros autores, e aí por isso que a gente criou em 2012 o site Projeto Castelo Forte, com uma referência ao hino Castelo Forte ao nosso Deus. Nesses sites, vocês podem entrar aqui nos sites que o Raul está mostrando, lá vocês podem ler todo o nosso material gratuitamente, e também se você quiser contribuir com os projetos, você pode comprar vários desses materiais em e-book na Amazon. Fazendo assim, você ajuda o nosso trabalho a se manter. E a gente tem feito essa parceria, nós com o Raul do Nascido de Novo, para trazer aqui no Nascido vários autores que possam nos falar um pouquinho melhor sobre vários temas referentes à Reforma Protestante. Então fica aqui o meu pedido para você que está aqui na live, curta a live, compartilhe com seus amigos para que ela possa chegar para mais pessoas. E agora vamos falar com o nosso convidado. Tirar a tela aqui. Aqui estamos. Meu querido Daniel, vamos lá. A questão de existirem pessoas fiéis ao Evangelho antes de Lutero ter ido lá com seu martelinho na porta do castelo. Ou antes do Zwinglio fazer o churrasco dele, como a gente viu ontem. Ou antes do Zwinglio comer uma bela linguiça, uma linguiça suíça, que devia ser linguiça sem conservante, aquela linguiça por defumação natural, realmente devia ser uma comida deliciosa, né? Então, e aí? A possibilidade de termos... Porque nós sabemos que existiam pré-reformadores. Mas e quanto ao Evangelho em si? A palavra de Deus, como nós entendemos hoje, pessoas tementes realmente à exatidão do Evangelho. O que o senhor tem para dizer para a gente? Sim, isso é uma questão realmente muito importante, porque a Bíblia mostra claramente que Deus não deixa o mundo ficar sem ninguém que é salvo, né? A gente vê que o que seria o mais próximo disso foi o que aconteceu dentro do dilúvio, né? Resumiu-se, basicamente, só tinha a família de Noé, e Deus, então, devastou aquele mundo e recomeçou a partir da família de Noé.
mas quando Elias teve aquela impressão, né, de que não tinha mais ninguém, só tinha sobrado ele, não foi isso que Deus falou com ele, que ainda tinha 7.000 lá em Israel, que não tinha dobrado o joelho para Baal? Então, quer dizer, isso é uma coisa muito clara, e a Bíblia tem mesmo essa realidade de que o povo de Deus nunca é extinto na Terra, o povo de Deus é sempre uma resistência, né? Nós estamos aí com uma multidão ao nosso redor que rejeita a nossa mensagem e, entre esses, muitos até que odeiam a própria fé cristã e querem destruir a fé cristã, mas a fé cristã não é destruída, ela não se extingue. E não vai acontecer isso enquanto houver mundo, né? Jesus Cristo vai voltar e um dia o mundo vai acabar, e até esse dia você pode ter certeza que não será o caso de alguém dizer assim, passaram-se aí alguns séculos sem fiéis na Terra, sem ninguém que fosse salvo. Então, assim, isso é uma narrativa, às vezes, que é construído como uma tentativa de desacreditar a reforma protestante. Então, existe essa narrativa falsa, a narrativa, primeiramente, de que Lutero saiu e fundou uma igreja nova, que não é realmente verdade. E também a ideia de que não havia uma crença como a crença que é aquilo que nós chamamos hoje da fé protestante antes da reforma. Então, assim, em resumo, o que acontece? Os reformadores não se viam como um grupo restauracionista. O que seria um grupo restauracionista? Bem como, por exemplo, você vai encontrar no mormonismo. O mormonismo tem aquele nome de ser Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias. A teoria deles, que eles querem que as pessoas acreditem, é que Jesus, lá atrás, era morto e os apóstolos eram mortos. Mas o mormonismo foi extinto, deixou de existir por séculos. Então, quando Joseph Smith tem o encontro suposto dele lá com Jesus, ele pergunta, que bom, né? Eu sempre quis bater um papo contigo, eu queria saber para qual igreja que é para mim ir. E Jesus fala com ele, supostamente, né? Nenhuma igreja, porque todas as igrejas são falsas, todos os seus credos são uma abominação, e não existe verdadeira fé cristã no mundo mais. Mas você foi escolhido para restaurar a igreja. Então, você tem a igreja, teoricamente, lá de trás, e você tem os santos agora dos últimos dias. Essa é a visão que o mormonismo quer caracterizar. Isso, assim, é claro que é ridículo, né? E é uma coisa assim, a pessoa não entende, assim, nada de como Deus opera no mundo. Isso não está nem sujeito a acontecer isso. E jamais essa foi a mensagem que os protestantes levantaram. Os protestantes sempre entenderam que existiu sempre uma igreja no mundo, uma igreja de gente salva no mundo, e que o que eles estavam propondo fazer não era uma restauração da igreja, mas uma reforma na igreja. A igreja precisava de reforma. Então, o que você deve, assim, essencialmente reconhecer é que, para entender o que seria o povo de Deus durante a Idade Média, por exemplo, porque, assim, a igreja primitiva, tudo bem, todo mundo está dizendo que aqueles cristãos ali de trás, fora, assim, os hereges lá de trás, né, tipo os arianos e aqueles grupos ali, os gnósticos, que não eram realmente cristãos, mas os cristãos de fé ortodoxa lá atrás são nossos irmãos. Então, assim, nós encontramos que pessoas ali como Irineu, Inácio, Policarpo, Agostinho, né, Crisóstomo, essas pessoas, tem o pessoal do Concílio de Nicéia, essas pessoas, assim, havia ali, no cristianismo primitivo, a fé que nós temos. Okay? Nós temos, assim, às vezes alguma diferença com eles em termos de eclesiologia e outras coisas assim, mas a realidade é que o que eles estabeleceriam como dizer, isso aqui é o cristianismo essencial, nós concordaríamos totalmente com eles nessas questões. Então, não há essa questão ali, nós não estamos falando nada diferente do que eles. E também existe o fato que essa crença, ela não sumiu ao longo da história, ela continuou existindo ao longo do período medieval. Então, o que acontece é que, sim, igrejas degeneram, igrejas se corrompem, igrejas apostatam, e isso, então, deve ser reconhecido, mas não quer dizer que a igreja cristã sumiu no mundo. Isso não é a proposta protestante. Então, onde nós encontramos a igreja nesse período? Eu acho que tem, basicamente, 3 coisas que se deve dizer sobre isso. Quando o Império Romano cristianizou-se e oficializou uma versão de cristianismo como a sua versão, então você tem, a partir dali, uma igreja estatal. Nesse período, havia cristãos verdadeiros
que não eram parte desse domínio romano e que ficaram de fora disso. Então, tinha gente além das fronteiras do Império Romano, e isso continuou assim por muito tempo. Para se ter uma ideia, Marco Polo, quando ele foi para o Oriente, ele se deparou com pessoas lá no Oriente que eram cristãos, trinitarianos, de fé, assim, que seria considerado cristianismo dentro de qualquer parâmetro que nós temos hoje como evangélico, e isso, assim, lá no Oriente, okay? Esses grupos, posteriormente, foram extintos por perseguição muçulmana, especialmente no século XV, um pouco antes aí da época da Reforma. Então, havia esse pessoal fora dos domínios, além fronteiras do Império Romano. Havia também dentro dessa região que era, basicamente, aquilo que era Império Romano, até o Império Romano meio que se desfazer, e depois, mesmo assim, dentro daquele regime da igreja, que era a igreja oficial do Império Romano, que hoje nós chamamos de Igreja Católica Romana, ou Igreja Ortodoxa Oriental, né, que se dividiu, mas dentro desses parâmetros aí também, de onde essas igrejas estavam presentes, haviam grupos dissidentes. E esses grupos dissidentes, ora, eram realmente totalmente heréticos, mas alguns deles eram evangélicos, em alguma medida também. Então, tinha dentro dos seus domínios também. E, além disso, dentro da igreja estatal, ou seja, dentro daquilo que era a igreja romana, ou a igreja do Império Romano, havia ali cristãos, e isso durou por muito tempo. Isso não é uma coisa que, né, bateu o relógio, meia-noite, no ano 500, acabou aquela igreja, não tinha mais ninguém lá que era salvo. Não, foi muito gradativo, que heresias foram tomando o seu lugar e foram deturpando a fé das pessoas naquele contexto. Então, quando você chega na época de Martim Lutero, aquela igreja estava profundamente corrompida. Profundamente corrompida. Mas não é o caso que você, assim, vai durante a Idade Média fazendo um apanhado do que se encontra ali e você só encontra hereges por 1000 anos. Não era isso o caso. A verdade é que tinha gente evangélica ali, mesmo dentro dessa igreja da estrutura estatal. Então, assim, nesses parâmetros aí você encontra essas coisas. Então, é um estudo muito interessante da história a gente identificar isso aí. Bom, aí a gente chegando, né, a gente já tem, né, notícias como Wycliffe, John Hus, o próprio Savonarola, que fez a chamada Fogueira das Vaidades, né, que afrontou os donos da cidade na época, né, nós podemos dizer que eles eram evangélicos antes da Reforma, porque eram homens preocupados com a retidão da palavra de Deus, para que as pessoas tivessem uma determinada conduta, né? Então, como as teologias desses homens, e lógico, a teologia dos homens antes desses, acabaram influindo a igreja para preservação? Essa é a minha pergunta. Esses grupos que não estavam ali que não eram os protagonistas, porque os protagonistas eram aqueles que faziam toma lá da cá, exatamente como acontece hoje. Hoje, quem que é protagonista nas igrejas? Aqueles que negociam, aqueles que fazem politicagem, aqueles que vão lá, não, vamos ceder para o liberal porque eu preciso do voto dele para fazer minhas coisas, os concessionistas, vamos dizer assim, né? Mas esse povo aí por baixo das cortinas, o povo evangélico de verdade, como que a atitude deles acabou moldando a teologia que nós temos hoje? Talvez até um adendo, até para o pastor até explicar melhor, se essa teologia, se essa mesma fé que foi mantida, ela foi mantida da mesma forma, vamos dizer assim, porque me dá a impressão de que, sim, eu concordo, o povo de Deus não sumiu, de 300 até 1500, mas parece que há diferenças, vamos dizer assim. Alguns vão falar a verdade evangélica de um jeito e outros vão falar a verdade evangélica do outro. E há uma certa confusão. E aí, já até emendando, por exemplo, a gente consegue definir Agostinho de Hipona como evangélico? Porque, né, ele acaba entrando como católico romano hoje em dia. Sim, não, definitivamente. Agostinho, ele foi católico, ele foi da igreja estatal. Ele foi da igreja estatal numa época em que a igreja estatal tinha desvios menores do que os desvios que vieram depois. Agostinho foi antes, por exemplo, da transubstanciação, ele foi antes da exigência, por exemplo, de celibato clerical, ele foi muito antes
do que coisas como a doutrina da justificação por obras, com purgatório, com venda de indulgências e com inquisição, de queimar gente na estaca e tudo quanto é coisa desse tipo. Então, o que a gente tem que perceber é que o desvio dessa instituição, da instituição estatal, ela foi bem progressiva, ela foi bem lenta até, ela durou até muito. Então, assim, só para te dar um exemplo, você mencionou Agostinho. Agostinho lidou, na época, com um grupo separatista que ele entendeu como cismáticos, que eram os donatistas. E eu concordo com a avaliação deles. Os donatistas eram cismáticos e a doutrina deles era ruim. Agora, Agostinho mesmo entendeu que havia salvos ali entre os donatistas. Ele não entendeu que ali era um grupo de gente só assim, perdidos, não. No entanto, os donatistas se desviaram até muito mais rapidamente do que a igreja estatal. E eles entraram em desvios muito sérios. Agora, assim, o que começou como uma tentativa de ser uma igreja muito pura, na verdade, não conseguiu nem ser aquilo que eles propuseram ser. Então, se você observa assim, o que acontece, igrejas muitas vezes tendem a desviar, a menos que haja assim, alguém vigiando mesmo para que desvios não se instalem e também procurando reformar desvios que entram. Então, na época de Agostinho, Agostinho era um bispo. Então, assim, eu poderia assim, argumentar facilmente de que o modelo episcopal, com um bispo acima dos outros presbíteros numa determinada região, não é o modelo do Novo Testamento. Isso entra claramente já na igreja, no segundo século, é progressivamente aceito em todas as regiões. Então, isso é um desvio que é uma heresia? Não, não é. Isso uma pessoa pode crer assim e ser salva. Inclusive, por exemplo, na Reforma Protestante, muitos dos protestantes seguem essa linha. Os luteranos, os anglicanos, eles trabalham dessa linha. Isso quer dizer que eles não são evangélicos? Não, de forma nenhuma. Agora, assim, é uma coisa assim que cabe-se avaliar se ali não é uma área para reforma? Eu diria que sim, ok? Mas não é o tipo de coisa que a gente fala assim, aqui essa pessoa não é evangélica. Então, quando se lê a doutrina da salvação em Agostinho, você encontra ali que ele tem, sim, as sementes daquilo que na igreja medieval se torna totalmente uma deturpação do evangelho. Ele tem aquelas ideias sacramentais que vão ser exploradas e levadas mais para frente. A ideia de que os elementos dos sacramentos asseguram para a pessoa a salvação e tal. Então, existe dentro de Agostinho uma inconsistência, porque o que ele fala sobre graça e salvação e as escrituras e coisas assim como autoridade, por um lado, são coisas que os protestantes afirmam e, basicamente, os protestantes nada mais fazem do que resgatar a visão que havia na igreja na época dele sobre essas questões. Agora, por outro lado, os protestantes também olham Agostinho dizendo assim, agora, em algumas coisas, o que a gente vê? Agostinho já tomando rumos que, dados mais passos nessa mesma direção, você chega numa conclusão lá na frente que uma pessoa não pode aceitar e realmente ser um protestante. Então, você entende o que eu quero dizer? Então, a posição de Agostinho não é nem exatamente de um protestante hoje, nem de um católico. Em muitas questões, ele pode estar de um lado ou do outro. Okay? Mas, então, todo mundo pode usar ele. O Spurgeon pode usar ele de um lado e isso. O Ratzinger pode usar do outro. Exatamente. Mas, assim, é aquela questão. Calvino contra Leão, né? Os dois podem. O que seria interessante é que se a gente pudesse pegar Agostinho quando ele estava ainda vivo na Terra, né, que agora no céu a teologia dele está toda certa, mas enquanto ele estava aqui vivo na Terra, se a gente pudesse colocá-lo numa viagem do tempo e andar ele para frente 1000 anos da sua época e ele visse em que estava desenvolvendo a igreja a partir de raciocínios que já estavam ali presentes, que ele mesmo tolerava na sua época, será que ele não teria colocado assim isso em questão, não, e dito assim, bem, realmente, aqui nós temos problema. Essa é uma questão assim que... Entende? Acho que John Henry Newman não ia concordar com você. Como? Acho que John Henry Newman não ia concordar com você. Sim, não. Não, eu digo isso porque ele que desenvolveu aquela ideia de desenvolvimento da doutrina, né? Sim. Então, no catolicismo, acaba que, mesmo que uma doutrina para eles que não é aparente a uma época, ela vai aparecer em outra e todo mundo concordaria, né? Sim. Mas isso é em si uma percepção assim totalmente falsa, porque o que eles estão fazendo é que o cristianismo se reinventa à medida que o tempo vai passando. Então, por exemplo, você pega um indivíduo que é um cristão, que eles dizem, às vezes até um santo canonizado, que você pode provar para eles aqui, o homem viveu aqui
numa certa época, ele não acreditava em transubstanciação. Olha o que ele falou aqui. Eles falam o quê? Não, é claro, mas ele acreditava dessa maneira antes, né, de 1215, quando oficialmente a transubstanciação entra como dogma da igreja. Uhum. Ou seja, dessa data para frente, você é um herege se você não acredita na transubstanciação. Agora, dessa data para trás, você pode ter uma fé que hoje é herética e ser salvo. Entendeu? Assim, e isso é uma confusão assim incrível. A fé cristã é aquela que, uma vez por todas, foi entregue aos santos quando Jesus esteve aqui na Terra. Então, a pessoa que acredita naquilo ali é cristão, pronto. Mas o Daniel, assim, uma pergunta, mas uma provocação. Agostinho, de certa forma, é fácil, porque Agostinho tem muito material, dá para a gente fazer essa análise. Mas como é que a gente percebe isso em outros grupos? Eu digo assim, por exemplo, grupos distantes e teólogos que foram menores ou maiores, porque você, por exemplo, eu não acredito que o senhor concorde com a teoria do landmarquismo, por exemplo. Não, que pega, não, isso é... mas me deu. A sua definição me pareceu semelhante à ideia de que. Não, provocação, responda. Sim, o landmarquismo é uma mitologia batista que diz que os batistas são a igreja original. Então, na verdade, o povo fiel da Idade Média era batista, o que não é verdade, ok? Não é verdade de forma nenhuma. O que você encontra, assim, no período medieval é que você vai encontrar, assim, grupos que são evangélicos, porque eles têm a fé evangélica que nós temos, mas eles não eram batistas. Eles, por exemplo, não eram pessoas que tinham a eclesiologia batista ou coisa desse tipo. Por exemplo, se você pegar os valdenses, em 1300, eles eram muito, muito mais o que a gente olharia hoje como sendo presbiterianos do que batistas. O landmarquismo pega esses valdenses e diz, aqui, ó, só não é chamado de batista, mas é batista. Não, não era. Entendeu? Esse grupo aí, estando presente, você tirasse assim, o modelo de igreja que eles praticavam, não é o que os batistas fazem. Agora, a fé que eles têm é a mesma fé nossa? Sim, igual, por exemplo, os presbiterianos e os batistas têm a mesma fé. Não em todos os detalhes, mas nas essências. Então, é isso que eu estou dizendo. Sim. Só deixa eu mostrar um gráfico para vocês que vai ajudar a ilustrar o que o reverendo Dides falou, que é o quê? Essa imagem aqui, ela é muito conhecida aqui para vocês. Se vocês verem o desvio da igreja papista, vocês vão verem que ela não pulou aqui na frente na reforma. Ela foi primeiro aqui, ela começou com uma heresia aqui, ela foi se distanciando. Então, nós temos que entender, isso daqui foi no ano 300, que ela começou a se distanciar. Até aí, ela estava junto com as outras igrejas, onde cada um tinha seu bispo, ela fazia parte, ela estava inserida. Aí ela começou aos poucos, ela se junta com o Império Romano e ela vai se distanciando aos poucos, até chegar no ápice, no que a gente vê onde? No que a gente vê lá no que a gente vê na época da Reforma, que a coisa explodiu, né? E os pais da igreja? Uhum. Esse é o ponto. A gente falou de Agostinho e tal, mas e os outros pais da igreja? Porque é o seguinte, Roma chega e fala, não, ó, qual que é a principal falácia que os papistas jogam em cima das pessoas, principalmente essa celebridades de internet agora que está virando moda ser papista para eles, né? Então eles chegam e falam, não, ela tem milhares de anos de tradição e os pais da igreja eram papistas. E a gente sabe que os pais da igreja, primeiro tem que definir quais eram os pais da igreja, e os pais da igreja, muitos deles tinham ideias completamente diferentes do outro. Sim, né? E Raul, um adendo. Respondendo essa pergunta, eu ia pedir para o pastor dar uma definição de como seria a fé evangélica, porque você falou isso algumas vezes, mas assim, como é que a gente pode ver num pai da igreja que ele está seguindo a fé evangélica de todos os tempos e não está se desviando? Isso num ponto, e o ponto, essa questão da unidade, como é que ela vem até os dias de hoje?
né? Então, a gente vê nessa parte, entendeu? Porque o papista ama citar os pais da igreja, né? Mas primeiro eles têm que definir, eles têm que parar de escolher o pai que eles, só o que eles querem, né? Sim, e quando se lida com essas citações de pais da igreja, existe, às vezes, até um pouco de desonestidade nisso. Eu vou te dar um exemplo muito simples. A gente está falando de Agostinho. Os romanistas, às vezes, pegam Agostinho e falam assim, aqui o que Agostinho falou? Agostinho falou, Roma se pronunciou, então, fim de assunto. Mas ele, em outra ocasião, falou assim, Roma falou isso, né? Eles estão errados. Quando ele falou isso, ele não estava dizendo existe uma autoridade absoluta da Igreja de Roma. O que ele estava dizendo é, nós estamos aqui numa disputa, vários já deram opinião, agora ainda entrou o bispo de Roma se pronunciando do nosso lado dessa questão, quer dizer, nós... É mais um que está apoiando a gente, não que chegou, acabou a discussão. Exatamente, né? Ele não acreditava isso, não. Então, a sua pergunta, Armando, é sobre a questão de o que é fé evangélica. Nós estamos falando, assim, de algumas questões. É claro que fé evangélica inclui algumas coisas que o próprio catolicismo romano de Trento concorda. Por exemplo, a Trindade, certo? Não existe uma negação da Trindade no catolicismo, mas isso é elemento essencial para poder se considerar uma pessoa evangélica, tá? Mas eu vou falar dessas questões assim, que as disputas do que é evangélico entre a posição protestante e o que se encontra no catolicismo. Aí você está falando sobre sola escritura, a autoridade da Bíblia é a única verdadeira autoridade como palavra de Deus, sola fide, ok? De que você tem a salvação, a justificação é pela fé somente, e não existe obras em nenhum sentido para critério da salvação. Esses elementos são essenciais. Esses elementos você encontra em Agostinho, por exemplo. Ok? Isso é a posição dele. Isso é a posição. Se você volta lá atrás, você pega aquelas pessoas, por exemplo, Gregório Nazianzo. Ele é claramente um sola escritura. Como que ele argumenta pela Trindade? Ele não argumenta pela autoridade da igreja, não. Ele argumenta sempre a partir da Escritura. O Concílio de Nicéia trabalha a partir da Escritura, como a única autoridade. Ninguém chega lá e fala assim, o Papa vai pronunciar para a gente. Então, quer dizer, existe esse elemento sola escritura, sim, e existe também a ideia de que a justificação é pela fé somente. Isso era doutrina. Então, por exemplo, se eu pego o Crisóstomo, eu te demonstro claramente nas pregações de Crisóstomo que a fé dele era evangélica, ele pregou justificação pela fé somente. E você, assim, tem muitos ali, Ambrósio, esse pessoal todo, eles não acreditavam que obras meritórias, essas questões, não aceitavam, por exemplo, purgatório. É totalmente abusado tentar pegar alguma fala deles e falar, aqui, encontramos uma menção a purgatório. Eles não tinham essa doutrina. Então, assim, porque isso aí vai contra a justificação pela fé somente. A própria pessoa ajuda a expiar seus próprios pecados, de alguma maneira. O que Cristo sofreu por ela não basta, ela também vai ter que sofrer. Isso é uma negação de Jesus como único suficiente Salvador. Então, essas doutrinas, que são as doutrinas da reforma, você encontra nessas pessoas. Agora, os pais da igreja, então, nessas questões, são evangélicos. Agora, quando a igreja vai se corrompendo, como eu disse, ela se corrompe gradativamente. Então, você tem, assim, bolsões de evangélicos dentro do catolicismo, dentro da igreja romana, por muito tempo. Por muito tempo. E existe mesmo aquela situação, assim, que, à medida que Roma se corrompe, os papas se tornam aqueles homens poderosos politicamente, cheios de dinheiro, com vidas extremamente imorais. Existe, através de toda a cristandade, como se usa falar, havia lugares onde pessoas lá nem imaginavam isso aí, não. O próprio Lutero, quando Lutero estava ali tentando, de todas as maneiras, servir a Deus dentro do catolicismo, ele tinha, para ele, que as coisas em Roma eram uma maravilha. Foi quando ele visitou Roma que ele viu que a coisa lá era degradada. Então, quer dizer, havia gente muito sincera dentro da coisa que não imaginava que a coisa tinha desandado assim em centros de poder. Então, havia nesse contexto aí gente que você pode chegar e dizer assim, não, mas esse pessoal não tinha se envolvido nesse grau de corrupção. Então, assim, isso é parte mesmo da Igreja Católica. Então, eu diria assim, o Thomas Bradwardine, o inglês, né, o teólogo inglês, ele viveu de 1290 a 1349, ele é uma pessoa que acreditava totalmente em salvação pela livre graça, ele acreditava no que nós chamaríamos hoje de calvinismo, a soteriologia agostiniana, e ele escreve sobre isso e tal, e ele nunca, na cabeça dele, está realmente acreditando que o Vaticano seja aquela coisa tão corrupta quanto ela realmente é.
Senão ele desassociaria assim na hora. Mas naquela época você não tinha internet, você não tinha noticiário, você tinha assim, a distância, a comunicação é muito grande. O próprio Wycliffe só toma noção de como que os indivíduos que controlavam a cúpula da igreja eram homens maus, quando ele vai à comissão do rei da Inglaterra na Bélgica, no encontro onde ele tem ali emissários do Vaticano. E aí que ele percebe com quem que eles estão lidando, e ele pensa assim, o que é isso? Esse povo não é de Deus, não, esse povo não é cristão. Então, assim, essa percepção, ela era difícil numa época de comunicação limitada. Então, assim, a gente precisa de, primeiramente, lembrar isso, sabe? As pessoas, assim, é claro que a igreja vai progressivamente se corrompendo. Então, por que, por exemplo, o Papa Gregório IX proibiu a leitura da Bíblia em 1229? Ele fez isso porque a maneira em que eles já estavam conduzindo a igreja já era agora uma coisa tão distante do cristianismo original bíblico, que já era o tipo de coisa que, se você pegasse uma Bíblia e lesse a Bíblia, você concluiria o quê? Essa religião que está nesse livro aqui não é a religião que eu pertenço, não. É o que aconteceu com Pedro Valdo. É o que aconteceu com um tanto de gente. Então, assim, eles, por fim, disseram, nós não podemos deixar os leigos ler a Bíblia. Acontece o tempo todo, o cara começa a ler a Bíblia e ele quer reformar a igreja, então para de dar acesso à Bíblia. Então, assim, esse tipo de realidade é muito gradativo dentro da Igreja Católica. Então, você tem pessoas ali dentro da Igreja Católica, durante muito tempo, que são, assim, pessoas que não são idólatras, eles leem a Bíblia, estão contra isso. E essa coisa toda, sabe? Então, isso é importante entender. E eu diria até, assim, a gente consegue mostrar essa questão fora da igreja estatal propriamente, esses grupos cristãos dissidentes, é muito fácil mostrar essa questão. Por exemplo, a gente falou de valdenses. Eu mencionei o Pedro Valdo. Uma coisa assim que é interessante sobre o Pedro Valdo, a gente entende que ele morre 1205 ou depois. Não tem informação muito certa sobre isso, mas a informação que nós temos sobre ele é que ele se converte no ano de 1167. E ele é católico, mas ele converte lendo a Bíblia. Ele era um homem rico, ele tinha condições, ele era um homem... ele não era analfabeto, como às vezes as pessoas eram, mas ele tinha condições e ele pegou uma Bíblia, leu a Bíblia e se converteu lendo a Bíblia dentro do catolicismo romano. Agora, quando ele começa, então, a querer pregar, mas a Igreja Católica não o autoriza a pregar. Então, o que ele faz? Ele fala, eu vou pregar assim mesmo. E ele começa a pregar, aquilo que ele encontra no Novo Testamento como cristianismo. E pessoas começam a se converter, e começa todo um movimento. Acontece na França, tem na região da Alemanha, região da Bélgica, assim, pessoas assim, que se convertem dessa maneira. Mas a igreja estatal resolve, nós não vamos tolerar isso, nós vamos destruir esse movimento. E começa a perseguir mesmo, perseguir para matar. Eles não podem fazer isso. Então, com isso, o que acontece é que ele acaba se refugiando na região ali, e os seguidores dele propriamente, não ele tanto, mas os seguidores ali do movimento de cristianismo com leitura bíblica, com preocupação de acertar biblicamente, eles acabam só sobrevivendo numa região do mundo que é ali na região dos Alpes, principalmente os Alpes italianos e suíços. Agora, o interessante sobre isso é que ali nessa região já havia um movimento evangélico anterior a Pedro Valdo, e esse grupo se une. Então, por exemplo, a gente fala que os valdenses vêm de Pedro Valdo, mas, na verdade, quando eles chegam nessa região para se refugiar, eles se unem com um grupo que já existe ali, que não se tem data de quando eles começaram. Desde que o cristianismo chegou ali, esses indivíduos nunca se tornaram parte da igreja estatal. E eles eram contra se unir com a igreja estatal. Então, esse é um detalhe, por exemplo, que muita gente não entende. O pessoal que é hoje chamado de valdense, que hoje apostatou também, né? No século XX, é importante entender, os valdenses apostataram. Hoje, não sabia, não. Sim, não. Hoje a igreja valdense não é evangélica, não. Mas na Idade Média ela era. Então, olha só, os valdenses fizeram a sua primeira confissão de fé, que nós temos, no ano 1120. 47 anos antes da conversão de Pedro Valdo. Mas não eram chamados de valdenses. Não eram chamados valdenses porque, aparentemente, o nome vem de Valdo. Okay? Mas existiam essas igrejas lá que não eram afiliadas à igreja
romana. De onde vieram essas igrejas? Olha só, o período medieval ele é caracterizado pelo seguinte: à medida em que a igreja, o Império Romano meio que se desintegra, existe cristianismo levado por missionários cristãos para regiões distantes, para a Bretanha, para a Irlanda, para a Alemanha, lugares longínquos que não eram propriamente controlados pelo governo romano. E uma mistura também, né? Tinha os arianos também, né? Os arianos são hereges, né? Eles não, sim, mas existiam grupos arianos também nesse meio tempo todo aí, né? Sim, especialmente entre os germânicos, né, os godos e tal. Exatamente. Mas isso aí, assim, sempre foi um grupo muito distinto, né? Mas, assim, existe, por exemplo, o Patrício, que evangelizou a Irlanda, ele era trinitariano, ele não era ariano. E por muito tempo aquele grupo ali não era vinculado a Roma de jeito nenhum. Sim. Ok? Então, assim, mais tarde, o que acontece é que chegam emissários do Papa Romano para esses cantos remotos, pregando para eles: vocês deveriam estar debaixo do bispo de Roma. Então, eles estão fazendo missões não para ganhar não cristãos para Cristo, mas para ganhar cristãos para o romanismo. E isso acontece durante a Idade Média. Então, assim, em alguns lugares eles não aceitam. Essa região dos Alpes tem isso. Tem gente ali que é cristão, trinitariano, que tem uso das escrituras desde que se tem data que chegou o evangelho ali. Então, quando os valdenses se refugiam lá, eles se tornam um com esse grupo. Então, eles se mesclam com aquilo e fica sendo ali. É muito interessante esse negócio, porque nós sabemos o que os valdenses acreditavam, porque eles fizeram confissões de fé. Então, assim, só para dar uma amostra, a primeira confissão de fé deles, 1120, veja, isso aqui é uma época, é antes de transubstanciação virar dogma, é antes da proibição da leitura da Bíblia para os leigos, é antes de antes de Inquisição, é muito antes dessas aberrações que você diria. Como que você vai falar para mim que um cara é realmente um cristão evangélico numa igreja que tem essas coisas aí? Tá, antes dessas coisas mais, assim, distantes de uma postura protestante se instalarem no catolicismo romano, você tem esse outro grupo que existe e vem desde lá de trás com posturas como essas que eu vou te falar aqui. Por exemplo, eles dizem no primeiro ponto que tudo que está no credo apostólico, eles afirmam. E eles estão adicionando alguns pontos aqui que eles querem que todo mundo entenda claramente. Segundo ponto, a trindade. Eles afirmam a trindade bem em termos de Nicéia, por exemplo. Uhum. Depois eles continuam dizendo outras coisas que eles acham que tem que estar explícitas. Por exemplo, sobre a queda de Adão. E eles negam, por exemplo, o pelagianismo. Eles dizem que Deus criou Adão à sua própria imagem, no entanto, por causa da inimizade do diabo, Adão caiu e o pecado entrou na raça humana e nos tornamos todos transgressores por Adão. Quer dizer, você vê como que eles estão negando as heresias principais que haviam. Então, eles negam o arianismo, negam o pelagianismo. E aí eles vão colocando no seu credo outras doutrinas. Por exemplo, olha só, esse aqui, o 8º ponto do credo diz: cremos firmemente que não há outro mediador ou advogado para com Deus, senão Jesus Cristo. Com respeito à Virgem Maria, ela era santa, humilde e plena de graça. E isso também cremos com relação a todos os outros santos, que estão esperando no céu a ressurreição dos seus corpos no dia do juízo. Cremos também que depois dessa vida existem apenas 2 lugares, um para os salvos e outro para os condenados, os quais são chamados paraíso e inferno, respectivamente. Negamos por completo o purgatório imaginário do anticristo. Anticristo é o nome que eles vão dar para o Papa. Inventado para se opor à verdade. Eles dizem, então: ademais, sempre temos considerado todas as invenções na matéria da religião, toda a inovação, todo rito novo, etc., como uma abominação indizível diante de Deus. Citamos, por exemplo, os dias festivos, as vigílias para santos, na data de comemoração de santo, a chamada água benta, o abster-se de carne em certos dias, e outras coisas parecidas. Mas, principalmente, citamos a missa. Ou seja, eles estão falando exatamente o que protestantes vão dizer 400 anos depois disso. É exatamente o protestantismo. E isso está no papel, o credo deles. Outra coisa que eles falam aqui. Nós, no entanto, sustentamos que os crentes podem ser salvos sem o batismo e a ceia. Mas não aprovamos outros sacramentos a parte do batismo e ceia. Quer dizer, o que você vê? Gente, isso é exatamente o que todo protestante está dizendo mais tarde.
E isso é a crença dessas pessoas no período medieval. Então, assim, é muito fácil para mim chegar e dizer assim, cadê os protestantes nessa época? Você conhece os valdenses? Os valdenses são protestantes, poxa. Só não tem esse nome porque o evento histórico do qual nós pegamos o nome protestantes é um nome posterior. Mas a crença protestante era a crença deles. E a prova, eu acho assim, absoluta disso é muito simples. Quando começou a Reforma Protestante, os valdenses eram um grupinho acuado, porque a Igreja Católica Romana mandou primeiramente gente para lá, igual fizeram em outras partes da Europa, para tentar convencer essas pessoas a se subordinarem ao Papa Romano. E quando conseguiram e fracassaram nessas tentativas, o que eles fizeram? Bem, a partir de certa época, né, eles começaram isso, na verdade, com a perseguição dos albigenses, que eram heréticos, tá? Eles não eram protestantes, não. Mas eles organizaram cruzadas contra os albigenses e exterminaram os albigenses. Ah, sim, eu ia perguntar desse grupo, os cátaros, né, também? Isso, exatamente. Nossa, eu ia te perguntar disso porque eu li sobre eles, eu li em algum lugar, gente afirmando, tá vendo, mais um grupo contra o catolicismo antes da reforma. Quando eu fui ver as doutrinas que eles defendiam, eu pensei, opa, esse bando era um bando de herege. Sim, eles eram um bando de hereges, eles não eram evangélicos, não. Você vai encontrar, por exemplo, às vezes as pessoas têm essa ilusão porque tem pouca informação. Se você pegar, por exemplo, o livro de Mártires, John Foxe, ele cita essas pessoas como evangélicos. Ele não faz isso de malícia, ele faz isso por informação limitada. Mas, assim, às vezes você tem pessoas que querem falar assim, o que a gente sabe dos albigenses é o que é falado sobre os albigenses pelos inimigos deles. Ok, mas, assim, a informação que a gente tem não retrata eles como evangélicos. Mas o catolicismo, quando retrata John Huss, retrata ele como evangélico. Você sabe disso. Então, assim, eu não tenho motivos para pensar que os arquivos que o Vaticano manteve sobre os albigenses são mentirosos sobre a doutrina deles. Tudo indica que os albigenses eram realmente heréticos. Porque na hora de acusar, eles acusavam de ser justamente ortodoxos. Porque para a igreja, para o papista, ele queria impor o quê? As mentiras deles como verdade. Então, quando você ia com a verdade da escritura, eles te acusavam dessa verdade. Exato. Então, eles não tinham por que preservar os albigenses. Não, mas é por isso que a pergunta, o pastor Daniel, porque assim, como tem essa... Porque o que o senhor relatou sobre os valdenses, beleza, mas como tem essas misturas de movimentos que são claramente heréticos, quando você vai pesquisar sobre eles, fica meio um pouco dessa dúvida, assim, como identificar esses grupos, se são realmente evangélicos, porque acaba todo mundo no mesmo balaio com alguns grupos. Não, os albigenses eles eram muito mais gnósticos do que eles eram ortodoxos. Então, uma coisa então que é importante lembrar é que existe, sim, fé evangélica nesse período. E, às vezes, as pessoas não sabem o que são as coisas. Então, um episódio que é engraçado. Você lembra que quando Lutero debateu com Eck, né, o John Eck, uma situação que aconteceu interessante. Os debates naquela época não era assim, a pessoa fazia uma live na internet, era 2 horas e acabou, né? Eles, na verdade, ficaram vários dias. Então, em um determinado dia, o Lutero expôs ali a justificação pela fé, e o Eck acusou o Lutero de ser um russita. E o Lutero diz, não, eu não sou do... Né, exatamente, não tem nada a ver com aquele herege, não. Porque na cabeça dele, ele achava que o Hus foi queimado justamente por heresia, não sei lá o quê. Se ele foi queimado, culpa do cartão ele tinha. Isso. Mas o Eck afirmou para ele que não, a doutrina do John Hus era assim, do Jan Hus, né? Era assim a doutrina que você está falando aí. Bem, entre um dia e outro, Lutero foi na biblioteca, caçou lá o que é que o Hus tinha falado, leu as palavras dele, leu o que a igreja falou sobre ele, e voltou no dia seguinte e falou assim, aqui é que eu preciso corrigir uma coisa, eu sou um russita sim. Porque, assim, existe esse registro do que o Hus cria. O Hus era um protestante, o Jan Hus, lá da Boêmia, na época, hoje seria República Tcheca, aquela parte do mundo. Então, assim, o que acontece? Existem hereges que foram perseguidos pela Inquisição e existem evangélicos que foram perseguidos pela Inquisição. Então, assim, a gente tem que olhar o caso de cada um, né? Mas, em relação aos valdenses, aqui, deixa eu soltar outra questão aqui. Nós sabemos o que é a posição deles de uma forma, assim, nítida, muito clara, porque aquele grupo sobreviveu às montanhas, né? Os esconderijos, os refúgios secretos deles ali, os abrigaram para que eles não fossem extintos, como os albigenses no sul da França não tiveram onde esconder. Era muito difícil você mandar tropas
achá-los nas montanhas lá dos Alpes. Mas eles mandaram, só não conseguiram matar todos. Então, aquele grupo continuou existindo. E durante toda a Idade Média, os valdenses, e em parte por instigação do Pedro Valdo, que quando ele foi para lá, ele disse, nós não podemos deixar o resto da Europa nas trevas. Então, eles organizaram um movimento de missões, de evangelismo. Eles colocavam essas pessoas indo de 2 em 2, e pessoas saíam lá dessa região como viajantes, levando mercadorias como se fossem simplesmente vendedores de mercadorias, mas levavam cópias da Escritura. E eles chegavam, então, na cidade, os valdenses, conversando com as pessoas, se percebia uma abertura, uma pessoa que talvez não tinha tanto encanto assim com a religião oficial, e tinha uma abertura, uma sede pela verdade, de dizer para a pessoa, você tem interesse de ler a Bíblia? Eu tenho a Bíblia aqui na sua língua. E então, passava isso para a pessoa, e evangelizava. E pessoas foram se convertendo a Cristo por evangelismo de valdenses em regiões das mais remotas da Europa durante toda a Idade Média. E viviam sendo apanhados, identificados e queimados na estaca pela Igreja Católica. É uma situação assim totalmente absurda. Gente assim vivendo assim clandestinamente a fé verdadeira porque descobriu e tem que esconder na casa dele que tem uma cópia da Bíblia, senão ele é queimado na estaca. Mas acontecia isso. O pessoal decorava trechos longos da Bíblia para poder chegar na cidade, porque se viajando na estrada, se fosse parado com cópias da Bíblia, já era. Você tinha que chegar na cidade e aí você transcrevia à mão todo o texto que você tinha decorado para poder distribuir. Imagina que esforço heróico desse pessoal para manter, assim, para evangelizar num contexto como aquele. Então, assim, eles continuam fazendo isso durante muito tempo, mas a repressão é muito grande. E na verdade, parece assim que a repressão católica disso é tão assim esmagadora que vai ficando cada vez mais difícil eles fazerem esse trabalho. Então, lá para 1500, eles não estão conseguindo fazer isso muito bem. E, no entanto, de repente, eles tomam notícia de que dentro da Igreja Católica, gente da liderança, bispos, padres, sacerdotes, professores de seminário, lendo as Escrituras, estão fazendo ali uma reforma dentro da Igreja oficial. E você sabe o que acontece, né? Porque eu acho que vocês conhecem esse episódio. Eles procuram as pessoas protestantes mais próximas deles, que no caso são os reformados suíços. Eles entram em contato e falam assim, aqui, o que vocês acreditam aí? E eles falam, a nossa doutrina é essa e essa e essa. Glória a Deus, achamos irmãos. E eles se uniram com os reformados suíços. Isso é fato histórico. Os valdenses tornaram-se parceiros absolutos dos cristãos reformados daquela linha lá de Calvino, de Genebra, como é que fala? Bullinger, de aquele pessoal ali. Então, assim, eles mantiveram o seu nome como valdenses, mas eles cooperaram. E eles elaboraram uma outra confissão de fé em plena reforma, né? Depois da reforma já, em 1655. Deixa eu ler isso aqui, só um trecho dessa confissão. Olha o que eles falam aqui. Deus, que salva da corrupção e da condenação aqueles a quem escolheu desde antes da fundação do mundo, não por causa de qualquer disposição, fé ou santidade que ele tenha previsto neles, mas por motivo de sua pura misericórdia em Cristo Jesus, seu Filho, deixando de levar em conta quaisquer outras considerações, segundo a irrepreensível razão da sua própria e livre vontade e justiça. Ou seja, o que é isso? É calvinismo. Eles declaram assim, não, arminianismo não, fé prevista não. A eleição é puramente por graça, sem levar em consideração qualquer coisa, senão que Deus escolheu estes para a salvação. Essa era a fé dos valdenses, essa era a fé das pessoas medievais. Se você ler Wycliffe, por exemplo, Wycliffe é enfático na doutrina da predestinação. É uma predestinação agostiniana, totalmente. Então, assim, se você olhar esse período medieval todo, eu falei do Thomas Bradwardine, também, mesma coisa. E você, então, pega todos esses exemplos aí de pessoas, durante todo esse período, que você encontra, que você diz, aqui, um que nós, evangélicos, podemos chamar de irmão nessa época. E pergunta, o que eles acreditavam sobre predestinação? Eles eram agostinianos calvinistas. Isso era o que eles acreditavam sobre eleição. Então, isso é uma coisa assim, muito importante, sabe? As pessoas têm que conhecer isso aí. E eu vejo assim, que as pessoas não conhecem. As pessoas acham que
nessa época, né, se essas pessoas acreditavam em alguma coisa diferente, era justificação pela fé somente. Não, era exatamente. Essa foi a ênfase, por exemplo, de Jan Hus, lá na Boemia. A história não registra nem nada falando muito claramente de uma posição dele sobre predestinação. Então, eu não vou falar que os hussitas eram calvinistas ou agostinianos, não. Eu não vi nada que me prove isso até hoje. Os valdenses, sim. Okay? O Wycliffe e os Lollardos, sim, eles eram. Agora, o que você nota, no entanto, é que quando você descobre alguém ali que era crente verdadeiro, e você vai apurar e consegue apurar, sabe o que você descobre? Eles eram de uma perspectiva reformada sobre a questão da graça irresistível, eleição incondicional, esses elementos que nós temos como tão caros por serem doutrinas da graça. Deixa eu ler para vocês uma citação agora do Spurgeon. Essa é uma citação dele, de uma pregação dele chamada Eleição. Talvez vocês já conheçam isso, né? O projeto Spurgeon deve ter isso, né? Mas o Spurgeon, ele fala isso. Eu quero ler isso porque eu quero comentar uma coisa a partir disso. Ele fala assim: portanto, não estou pregando aqui nenhuma novidade, nenhuma nova doutrina. E ele está falando sobre eleição, a doutrina calvinista da eleição. E ele explica: adoro proclamar essas fortes e antigas doutrinas que são chamadas pelo nome de calvinismo, mas aquelas que são realmente e seguramente a verdadeira revelação de Deus como ela é em Cristo Jesus. Por essa verdade, eu faço uma peregrinação ao passado e vejo pai após pai da igreja, confessor após confessor, Marte após Marte, em pé para me cumprimentarem. Fosse eu um pelagiano ou um que acreditasse na doutrina do livre-arbítrio, eu teria que andar por séculos totalmente só. Aqui ou acolá, talvez algum herege de nenhum caráter poderia se levantar e me chamar de irmão. Mas, apoderando-me dessas doutrinas, como meu padrão de fé, vejo as terras dos anciãos com meus irmãos na fé. Contemplo multidões que confessam o mesmo que eu e reconhecem que esta é a religião da própria Igreja de Deus. Gente, isso aqui é muito poderoso. Isso é um Spurgeon na plenitude dos seus só 21 anos. Olha só, agora eu quero... Ele pregou esse irmão em 1855. Sim. Uhum. Agora eu quero dar um pulinho para a gente conversar sobre um pessoal que o pessoal não conhece muito, que são os movimentos monásticos, né? Os franciscanos, dominicianos, eles podem ter sido... Ali a gente encontra expressões, será, do cristianismo evangélico, no sentido... Por quê? Porque muitos deles eles voltaram à simplicidade apostólica, né? Então a gente pode dizer que ali nós encontramos evangélicos ou ali foi um movimento buscando outra coisa? Eu acho que ali foi essencialmente outra coisa. Que tinha alguém aqui ou ali que era realmente... Sim, tá, eu concordo. Eu acho que, por exemplo, dentre os monges agostinianos, você vai encontrar esse tipo de pessoa, às vezes até em algum outro contexto. Agora, assim, quando você fala sobre os franciscanos, São Francisco de Assis não era um evangélico. Ele não tinha essas preocupações que nós temos. O pastor Raul, o irmão mencionou Savonarola. Savonarola não era um evangélico. Nós não acreditamos que Savonarola está no céu. Ele era uma pessoa que se revoltou contra a corrupção da igreja. Ele era um reformador moral, mas ele era um idólatra e ele era uma pessoa que acreditava em justificação por obras. Ele não é uma pessoa que eu posso chamar de irmão, eu tenho que chamar ele de herege. Okay? Então, alguém que está falando do Savonarola de verdade. Exatamente. Não, eu digo isso porque eu já li tanta gente falando do Savonarola, e aí quando eu fui pesquisar sobre ele, eu fui ler, tudo bem. Mas é por causa da série. A série Os Borgias retratou ele como um herói. Não, mas mesmo evangélicos fazem isso. Aí eu fui pesquisar sobre as doutrinas, mas por que o Savonarola é tão bem quisto se o cara... Ele fez o que fez e bordou tudo que pôde. Porque ele foi, né? Ele entrou no espeto, né? Então. Assim. A gente dá um desconto para uma pessoa que é martirizada, né? As coisas que ele. Morreu, virou santo. Ele queria mudar coisas na Igreja Católica que precisavam sim ser mudadas, né? O grau de imoralidade, naquele luxo do clero, aquela corrupção financeira toda, claro.
Então, nesse sentido, ele tinha algumas pautas que nós concordaríamos, mas ele não era da nossa fé. Aí que eu acho que a gente tem que ter esse cuidado. Eu não vou pegar e apontar na São Francisco de Assis como um protestante daquela época. Não, eu acho que isso aí é forçar a barra. Eu acho que a gente tem que pegar aquilo que seguramente a gente pode apontar. Então, assim, eu acho que tem qualidades morais numa pessoa como São Francisco de Assis, mas eu não vou chamar ele de um protestante, de um evangélico. Então, assim, a gente tem que ter essa dimensão, assim. Porque, gente, aqui, entre nós aqui, se você pega, por exemplo, alguns da liderança católica hoje, existem virtudes cristãs que eles pregam e que vivem, mas não são evangélicos, né? Então, assim, nós temos diferenças sobre assuntos que nós ainda vamos dizer, essas doutrinas são fundamentais e são essenciais para a salvação. A justificação pela fé somente, ela é essencial. Então... agora, a gente precisa separar um pouco o quê? Porque acontece o seguinte, quando a gente pensa em Lutero, muitas pessoas olham que ele foi para Roma, aí ele viu os caras cobrando dinheiro para ver relíquia. Então tem uma nuvem de que ele estava preocupado só com a corrupção da igreja. Esquece-se da parte profunda da teologia. Então, por isso que eu acho que homens como Savonarola, por exemplo, acabam entrando nisso, porque o povo vê, Lutero lutou contra as indulgências que estavam roubando o povo. Savonarola, ele lutou contra o quê? Contra uma sanitização da igreja, no sentido de tirar a corrupção, tirar a busca aos prazeres. Então, as pessoas elas não analisam o quê? Peraí, o que é que ele seguia? Ele seguia um evangelho? E outra coisa, o pessoal não vê Roma como o discurso da modinha. Qual é o discurso da modinha? Que é o discurso romano? Não, a igreja de Roma era uma igreja universal, que o mundo inteiro se ajoelhava a Roma. Bom, antes... não ajoelhava. Roma era uma das igrejas. Então tinha a igreja romana, a igreja de Hipona, a igreja de Éfeso. Eram várias igrejas. Todas elas, quando tinha que decidir alguma coisa importante, elas se reuniam. Não era assim, Roma mandava. Aí o que acontece? Quando Roma se aproximou do Império, nem assim ela se tornou uma igreja universal, porque existia uma igreja cristã que nós não tínhamos contato em outros continentes. E aí a Roma tomou conta da Europa. Mas espera aí, a igreja romana, olha só, até hoje a influência da igreja romana no Brasil. O Brasil é o maior país papista, né, que segue tem membros da igreja papista no mundo. Realmente, mas é por quê? Por causa das navegações. Lá nos Estados Unidos nós tivemos os puritanos que influenciaram. Não foi o católico, por exemplo. As pessoas não prestam atenção nisso. Entendeu? Como era o diálogo, por exemplo. A grande cisma é que as igrejas orientais saíram da igreja universal que era Roma. Não, Roma é que saiu na realidade. Exatamente. Sim, o Papa de Roma tentou afirmar o seu controle sobre uma região que nunca tinha tido controle sobre ela. E o pessoal falou, não. É isso que aconteceu ali historicamente. Sim, no cisma do Oriente, né? Exato. É 1554. Pastor, uma pergunta. A gente falou muito em Agostinho e agostinianismo. Nesse período da Idade Média, o senhor avaliaria que houve uma queda da influência do Agostinho em detrimento dele por conta de Tomás de Aquino, e isso talvez influenciou que a igreja cada vez mais se afastasse da verdade evangélica? E assim, estou considerando Tomás de Aquino no sentido da escolástica e de como ele é usado até hoje pela Igreja Católica Romana como mais basilar até do que Agostinho. Sim. Ok, olha só. O Tomás de Aquino ganhou influência lentamente. Ele não era muito famoso durante seu tempo de vida, né? Foi depois da sua morte que, aos poucos, pessoas foram lendo as coisas dele e foram ganhando respeito por ele, e aí ele se tornou uma pessoa mais padrão. O que acontece no caso de Tomás de Aquino, ele é, na verdade, uma janelinha no tempo, por assim dizer, o estado em que a coisa tinha chegado, até onde
a Igreja Católica tinha, vamos dizer assim, se desviado, se corrompido até aquela altura. Então, Tomás de Aquino, por exemplo, ele era a favor da Inquisição. Isso é uma coisa assim, absurda, mas ele era a favor da Inquisição. Ele pensava que aquilo ali era uma coisa certa. E defende, justifica. Ele tenta falar assim, não, mas é pelo bem da pessoa, né? A pessoa está indo para o inferno na hora essa. Então manda ela mais rápido. Mas a ideia é que a tortura pode levar a pessoa a pensar melhor, ok? E refletir e entender o que é o tormento que ela pode passar no inferno. Olha, nada justifica fazer aquilo. Nada justifica. Então, assim, aquilo é um desvio muito sério. Agora, tem muita verdade dentro de Tomás de Aquino também. Eu não sou daquela pessoa que diz assim, joga fora o Tomás de Aquino, mas eu digo o seguinte, tá, ele tem muitas ideias interessantes. Eu gosto muito da apologética dele, por exemplo, a defesa de Deus, dentro do raciocínio ali, né, os argumentos que ele traz para isso. Mas, e muitos pensamentos escolásticos, mas a gente tem que entender que ele tem, sim, erros. Ele não aceita, por exemplo, o sola scriptura. Ele não é um evangélico naquele período. Ele aceita a autoridade de Roma. Agora, eu te dar só um exemplo. O Wycliffe, lá na Inglaterra, é um padre católico também. Ele tem acesso às escrituras numa época em que os outros não têm. Ele lê as escrituras. Tomás de Aquino lê as escrituras. O Wycliffe teve a percepção pela Bíblia que disse não pode ser verdade o papado. Isso não é o que a Bíblia ensina, então isso é um desenvolvimento posterior. O que Tomás de Aquino faz? Tomás de Aquino se apega a todos aqueles documentos lá, os pseudo-decretais de Isidoro e aqueles outros negócios que existiam lá, as coisas forjadas que eles fizeram, que mais tarde, depois do tempo de vida de Tomás de Aquino e de Wycliffe, foram desbancados e foram expostas como fraude. Essas coisas eram fraudulentas, ok? Uhum. Agora, o Wycliffe, porque o Wycliffe adotou o princípio de sola scriptura, ele não caiu nisso na época em que aquilo ali ainda estava de pé. Ele olhou aqueles documentos e disse, impossível, porque não se harmoniza com as escrituras. Então, a autoridade da escritura, como a única autoridade para Wycliffe, aquilo o libertou de coisas que ele não tinha como provar. Para todo o argumento, se tivesse um debate ali, Wycliffe contra Tomás de Aquino diria, você está negando a história, né? Ouça a ciência, porque ele falaria isso. E o que aconteceria ali é que o Wycliffe não teria argumentos a não ser dizer assim, eu vou ficar com a Bíblia. Isso aí que você está falando, tá, eu estou vendo esses documentos, mas não tem condição de ser verdade isso, porque olha o que diz a Bíblia. Essa era a convicção dele. E como ele adotou a sola scriptura, ele foi capaz de se libertar de crendices e enganação que o romanismo estava jogando para cima do povo sem ter provas. É uma coisa impressionante isso aí. Então, o que acontece? Se você pega assim, Tomás de Aquino, ele defende o papado. Agora, os reformadores vão todos defender o quê? Que o papado é uma coisa que tem que reformar na igreja. Então, assim, você não pode colocar Tomás de Aquino também como evangélico. Uhum. Você pode. E tem muito a ver, nesse ponto aí, a questão da autoridade. Sim, sim. Aliás, uma coisa que o senhor falou no começo, já que o senhor falou agora dos reformadores, que eles não eram restauracionistas, tal como alguns grupos hoje em dia. Uhum. Mas, de fato, né, eles se baseavam no sola scriptura, eles se baseavam na autoridade da palavra de Deus. Uhum. Talvez até uma definição, né, do sola scriptura, mas não a solo, né, não sozinha, né? Eles ainda tinham... eles colocavam a escritura acima, com a autoridade máxima, né? Não como a única autoridade em todos os assuntos. Uhum. Eu acho que eu não estou errado nisso, né? Sim, sim. Só que a questão de que como que eles... Eu queria que o senhor comentasse como eles usavam essas outras tradições dos pais da igreja para afirmar as verdades evangélicas. Porque hoje a gente vê muito apologeta católico romano, ou alguns que contestam os evangélicos, falando que os protestantes criaram a igreja do nada. Ou eles estão usando a autoridade da escritura como se cada um é um próprio papa, né? Mas eles não agiam dessa forma exatamente. Como é que eles foram usando tanto essa história toda e desenvolvendo... Como eles não jogaram toda a Idade Média fora? Calvino fez isso bastante com Agostinho. Sim, exatamente.
Eles entendiam o seguinte, deixa eu fazer o seguinte, vou responder a sua pergunta de uma forma um pouco, talvez, diferente do que você está imaginando. Pode? Olha só, deixa-me voltar e pensar sobre uma questão. Lá na época de Irineu, por exemplo, Irineu, ele propõe a ideia da sucessão apostólica como uma forma de combater o gnosticismo. Eu entendo por que ele faz isso. De certa forma, era uma coisa óbvia para se fazer e era uma solução fácil, mas não era uma solução ideal. Então, deixa-me explicar o que acontece ali. No período em que ele está vivendo ali, 100 anos depois da morte dos apóstolos e tal, o que você tem é um grupo de pessoas que dizem: nós somos cristãos, mas eles não acreditam nas doutrinas do cristianismo. Eles são gnósticos, eles têm doutrinas que são aberrações absolutas, principalmente porque eles fazem uma espécie de fusão entre conceitos populares da filosofia grega e de algumas outras religiões de mistério com ideias do cristianismo. Então, eles têm toda aquela ideia ali do dualismo, aquelas ideias que são predominantes na cultura greco-romana, e eles querem fazer as pazes entre, né, Alexandria e Jerusalém, como diria Tertuliano. Então, o que acontece nessa altura é que o Irineu, para mostrar que aquelas pessoas não são verdadeiramente o cristianismo, ele fala assim, presta atenção numa coisa. Lá no início do cristianismo, tinha os apóstolos, certo? E os apóstolos, à medida que foram saindo de cena, eles não deixaram no seu lugar outros apóstolos, mas eles ordenaram presbíteros. Os presbíteros que foram ordenados pelos apóstolos receberam a sua doutrina dos apóstolos. O que eles fizeram? Eles ordenaram presbíteros, aplicando critérios como eles tinham aprendido com os apóstolos. Então, nessa sucessão aí, é muito óbvio que você vai encontrar uma coisa que é mais provável ser a doutrina dos apóstolos do que um grupo que vem de onde? Vem de um grupo que surgiu, na verdade, enquanto os apóstolos ainda estavam vivos, mas que os apóstolos não os ordenaram, não permitiram que eles fizessem parte das suas igrejas e que tiveram que criar um movimento à parte e que não tem sua origem com os apóstolos. E de lá, eles podem até ter líderes, mas esses líderes aí nunca foram da parte que tem uma ligação histórica com os apóstolos. Quem que você acha que é realmente representação do cristianismo original? E você sabe que é até por causa desse tipo de coisa que os gnósticos começaram a produzir evangelhos gnósticos, para tentar dizer, sim, tem apóstolo que pensava como nós. Olha aqui o livro que nós achamos aqui escrito por Tomé, ou por Bartolomeu, ou não sei quem. E aí você olhava o livro e falava assim, onde você achou esse negócio? Estava sumido por dentro, não são tantos anos, mas desenterramos agora. Ele falou assim, que desenterrou o quê? Esse negócio foi escrito com a sua letra, toma esse negócio. Você olha que a tinta está fresca ainda. Exato. Então, quer dizer, em nenhum momento aquilo colou, porque era uma fraude tão, assim, óbvia. Né? Mas, assim, os gnósticos tentaram fazer isso exatamente porque eles entenderam o peso dessa argumentação. Agora, se você pega, então, o que Irineu estava dizendo ali, naquela altura, faz até um certo sentido, que nós estamos falando 100 anos depois da morte dos apóstolos. Mas igrejas desviam, gente. O Novo Testamento é cheio de avisos sobre isso. Igrejas estavam se desviando na época em que os apóstolos estavam vivos e eles estavam escrevendo cartas para corrigir erros antes que a coisa descambasse totalmente. Então, eles falavam que vinha apostasia, pessoas apostatariam da fé. Então, assim, não é uma coisa segura você pegar e dizer a sucessão apostólica, então, é onde você encontra segurança. Ao longo dos séculos, será assim. Porque o que você tem que realmente fazer é se apegar ao que Paulo diz. Eu vou lembrar a vocês o evangelho que eu anunciei quando eu estava aí. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vou-la preguei. Do contrário, vocês creram em vão. Então, aí ele volta para a coisa. Então, assim, não é a instituição que salva, é o evangelho que salva. Se a instituição perde o evangelho, ela se torna uma instituição apóstata. Os próprios pais da igreja concordariam com isso. Então, o que os reformadores fizeram foi aplicar isso. Então, assim, se você observar assim, como que Gregório de Naziranzus escreveu sobre a questão de autoridade, ele fala sobre isso. Ele diz que nós estamos falando essas coisas e nossas palavras devem ser avaliadas conforme elas são fiéis às Escrituras. Vê se o que eu estou falando é o que a Escritura diz. É isso que Lutero estava fazendo. Agostinho diz
eu quero ser avaliado dessa maneira. Eu posso conseguir essas citações, eu não tenho ela em mãos aqui, né? Eu não estava com isso preparado, mas Agostinho diz que o que ele escreve, ele quer que você avalie pela Escritura, e se você descobrir pela Escritura que ele está certo, você acredita porque está na Escritura, não porque ele diz. Então, quer dizer, os reformadores simplesmente fizeram isso com os pais da igreja. É natural que, sim, haverá uma tendência de verdades caras para a igreja primitiva serem transmitidas de geração em geração e serem preservadas. Existe também o risco de corrupção da doutrina. Então, o que você tem que fazer é olhar o que essas pessoas estão dizendo e comparar sempre com o cristianismo original, que é o bíblico, os escritos apostólicos. E aí, se você detecta algum desvio, aí você tem que falar assim, bem, então, o cristianismo original era esse. É o que eu falei, por exemplo, em relação à questão dos bispos. Eu posso mostrar pelo Novo Testamento que bispo e presbítero, no período de Atos, é a mesma coisa. No segundo século já não é. Aí é fácil de mostrar historicamente que não é. Mas Bom, aí... o nosso convidado de amanhã acho que não vai concordar muito. Porque amanhã a gente vai estar com o bispo José Rossello, da Igreja Anglicana Reformada. Sim, eu entendo, ok, eu entendo. Mas... Sim, não, essa é uma diferença que eu tenho com os anglicanos. Mas isso não quer dizer que o anglicano não possa ser evangélico, né? Claro, eu estou só brincando nesse sentido, desse aspecto. Uhum. Sim, mas assim, é nesse critério que eu avaliaria. Mas é uma coisa onde Lutero não viu problemas com bispos. Mas ele identificou problemas em outras coisas. E onde ele viu assim, não, peraí, isso aqui, tá, quem está falando isso é Agostinho. Mas nós não podemos concordar porque Agostinho fala. Porque Agostinho, na verdade, não é a autoridade. Agostinho nos ajuda a entender o que se entendia de cristianismo naquela época, mas a gente tem que entender que ele não foi discipulado pelo apóstolo João como foi Policarpo. Então, é possível que alguma degeneração doutrinária tenha se instalado na igreja e ele não pegou a fonte tão pura assim. Sim, mas isso até no caso dos reformadores. A nossa fé não está baseada em Lutero, exatamente. Exato. Mas eu acho importante o argumento que o senhor colocou, justamente para refutar a ideia de que a reforma teria sido um movimento inédito. Porque os reformadores não eram, pelo menos os reformadores principais, né? Eles nunca alegaram de que eles estavam construindo uma nova igreja, mas eles alegavam que eles estavam reformando a igreja de sempre. Quer dizer, não é nem essa afirmação, mas no sentido de que eles estavam mexendo nas doutrinas de acordo com o que já era conhecido antes. Não era uma coisa completamente nova, do nada, né? Exatamente. Por isso que reformadores, eles não olhavam para as pessoas que entendiam as doutrinas da reforma e concordavam com isso e diziam assim, então agora você saiu para a nossa igreja, então vamos te batizar. Eles só começaram a fazer isso mais tarde, quando a divisão ficou muito nítida e quando o Concílio de Trento abraçou assim, coisas que são impossíveis a gente afirmar. Assim, a soteriologia do Concílio de Trento, ela coloca anátema sobre quem crê em justificação pela fé somente. Então o senhor concordaria que, assim... Proíbe a Bíblia, coloca a Vulgata como a Bíblia verdadeira, faz uma lambança. Não, mas então, nesse caso, o senhor concordaria que após o Concílio de Trento, batismo católico romano não dá para ser válido? Pessoas assim, protestantes, em momentos diferentes, chegam na conclusão que não dá mais. Okay? Mas assim, o Concílio de Trento é um divisor de águas. E a maioria assim, das pessoas com quem eu tenho alguma interação vão dizer, a partir dali, você tem realmente que tratar aquela igreja como assim, se você é batizado naquela igreja, você é batizado numa confissão herética. Seria a oportunidade deles pegarem, não, vamos conciliar, né? Não, o que eles fizeram? Não, eu afirmo que é o erro. Mas eu estou fazendo a pergunta até porque alguns vão alegar até hoje de que nós, como reformados, justamente porque a Igreja Católica Romana não nega a Trindade, por exemplo, e eles batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo com água, então, em tese, o batismo é válido. Os reformadores não rebatizavam. Então, assim, mas nós hoje, como presbiterianos batistas, a gente rebatiza as pessoas que vêm do catolicismo romano. Mas os reformadores estavam muito próximos. Por exemplo, se você vê Lutero, você vai ver que sim, houve a separação, mas ele manteve muita coisa. Por exemplo, ele tolerava imagens. Não é? Então a gente vai ver. Mesmo. Não, tudo bem, mas a gente vai encontrar ali. Não adorava imagens, né? Oi? Lutero não adorava imagens. Ele. Não.
você sabe que existem as 3 posturas, né? Então, existe a postura iconoclasta, mas existe também a postura que, assim, aceita que essas coisas estejam até nas igrejas, desde que não se as adore. Então, foi a postura que Lutero tomou, por isso você vai numa igreja anglicana, tem imagens lá, às vezes, assim, centenárias, mas eles não tiram, mas também você não vê ninguém lá rezando perante elas, beijando fitinha. Mas até mesmo para uso didático, para explicar, que nem, por exemplo, me perguntam, mas na Notre Dame lá tem os gárgulas, tem demônio, mas por que aquilo? Aquilo era para mostrar, se você não viver de acordo com o que a igreja diz, o capeta vai te pegar. Ele tinha um fim didático. A gente entende isso, mas se nós olharmos... O gárgula não é minha igreja, não. A vez que eu vi uma gárgula foi em Congonhas, aqui perto de onde eu moro. Eu era criança. Eu olhei aquele negócio, eu achei que tão esquisito, eu falei assim... É um demônio. Exatamente. Né? Então é essa, igual que a menininha. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Para nós achamos... Eu acho mesmo para ensinar totalmente estranho uma coisa dessa, né? Mas, então, eles estavam numa época que estava sendo feito um concerto naquele ponto. Sim. Então, nós vamos encontrar alguns pontos aí que, como se diz, enquanto está descolando ainda, vamos dizer. Não, sim, mas a questão que eu coloquei é porque existem alguns grupos evangélicos que querem meio que admitir, tem evangélico que não rebatiza católico romano, porque vai argumentar de que são cristandades, igreja histórica e tal. Agora, quem está certo nisso aí, para mim, não é tão importante quanto assim. Eu usei essa declaração sobre a reforma, os reformadores naquele momento, por que eles não faziam? Porque eles não estavam se vendo como pessoas que estavam descontinuando. Eles se viam como a verdadeira continuação, tentando resgatar algumas coisas que haviam, algumas ênfases que haviam se perdido e corrigir essas coisas. Gente, Lutero não tinha saído da a igreja católica se ele não tivesse sido excomungado, não. Ele teria mudado... Expulsado os hereges. Ele teria tirado doutrinas que estavam contra as escrituras. É isso que ele teria feito. E, no entanto, para fazer isso, uma das coisas que ele teria que fazer para reformar a igreja era tirar o papado. E aí, como é que fica? O Papa não ia deixar. Então, mais uma vez, não pensavam que foi a igreja oriental que saiu da grande igreja que era Roma? Isso é discurso. É a mesma coisa. Roma foi retirada da verdadeira igreja. Isso que nós temos que entender. Roma estava errada. Era uma igreja, como no gráfico que eu mostrei aqui. Vocês veem a linha, não é? Então, nós temos a ortodoxia, a linha da igreja de Cristo. É Roma que foi retirada com as heresias. Não é a igreja de Cristo que saiu de Roma, Roma sendo a principal. Exato. Então, sim, a igreja de Roma é a igreja romana, do pessoal que testemunhou o Pentecostes, criou, aquela que recebeu a carta aos romanos da Bíblia, só que ela deixa de ser igreja de Cristo no momento em que ela passa a cometer as heresias. Então, é Roma que é o tumor que é retirado. Não é a gente que sai. Raul, olha o link que eu te mandei no WhatsApp e mostra aqui na tela para eu fazer uma propaganda que tem a ver com essa questão de como os reformadores não se achavam uma igreja nova, mas eles estavam reformando a igreja. E aproveitar e fazer mais uma pergunta barra provocação. Pastor Daniel, se tudo que o senhor falou é ok em relação ao passado, como é que funciona hoje? No sentido de que existe... pessoas em outros grupos, fora de igrejas evangélicas claras, podem ser salvas e podem ser consideradas evangélicas hoje? Eu considero assim, por exemplo, pessoas que estão até na igreja católica, vamos considerar, mas assim, a igreja católica está até um pouco próxima, mas assim, igreja ortodoxa, igreja armênia, cóptas, como é que a gente pode... Porque, por exemplo, quando há uma perseguição do Oriente Médio, ninguém faz distinção de se é herege ou não. É irmão. Mas como é que a gente pode encarar esse tipo de coisa? Não, os critérios para a salvação são sempre os mesmos em qualquer época, né? Ainda mais considerando que hoje a gente tem igreja, porque assim, no passado talvez tinha essa dificuldade, tinha uma igreja dominante, grupos dispersos, mas hoje você tem trabalho evangelístico, você tem igrejas estabelecidas, fiéis ao evangélico, mas ainda grupos que não chegaram, vamos dizer assim. Eu quero quase jogar numa posição de Billy Graham, mas não. Ok, sim, o Billy Graham, ele trabalhou... Eu sei, eu estou já chegando, né? Mano e tudo. Veja só,
as doutrinas que são essenciais da fé, nós temos que respeitar. Então, assim, existe um entendimento muito claro de que a Trindade, por exemplo, ela é inegociável. Você não pega um grupo ariano aí, você não fala assim, né, Testemunho de Jeová, ou sei lá, né, um grupo aí de... Voz da Verdade, Mormon. Anabatistas que surgem no período da Reforma que negam a Trindade. Tinha os anabatistas que negavam, tinha outros que não, mas tinha uns que negavam. Você não pega esses grupos e fala assim, mas olha o que nós temos em comum. Não, você destaca isso como um ponto herético. Então, as doutrinas essenciais da fé, elas incluem, por exemplo, a justificação pela fé somente. Isso é claro no livro de Gálatas. Paulo defende isso e diz, essa doutrina que entrou aí com vocês, ela é uma negação da justificação pela fé somente. Então, ela é outro evangelho. Então, a gente tem que aplicar esse critério. O que você vai, então, entender? Se você pega, por exemplo, a Igreja Católica Romana, o que ela ensina sobre justificação? Oficialmente, ela ensina a heresia. Se você, pelos critérios dos pais da Igreja e pelos critérios bíblicos, se você me diz, mas aqui eu conheço uma pessoa que é um católico romano, e esse indivíduo, ele não concorda com nada disso aí de obras para justificação. Ele acredita em salvação pela graça, mediante a fé somente em Cristo somente. Ele não reza para Maria nem santos. Ele não tem mais do que um Deus a quem ele adora. Porque é basicamente isso, né? Ele é uma pessoa que não concorda que tenha papa na igreja. Ele não acredita num bispo universal. E ele acredita que as escrituras são a única autoridade. E ele lê a Bíblia e ele crê na Bíblia. E se ele vê um conflito entre a doutrina da igreja dele e a Bíblia, ele fica com a Bíblia. E se você me mostra um católico assim, eu te falo o seguinte, esse cara está a, tipo assim, 10 minutos de sair, mas ele pode ser salvo lá dentro. Entende o que eu quero dizer? Nós não podemos, não cabe a mim negociar a verdade e dizer, eu acho que fulano boa pessoa. Vou te dar um exemplo muito, muito simples. O padre Paulo Ricardo é uma pessoa que tem uma influência até positiva em muita gente. Ele tem princípios bons em muitas coisas. E eu, às vezes, ouço ele falando coisas que eu falo assim, muito bem falado, ok? Agora, assim, ele é meu irmão em Cristo? Não, ele não é. E ele entende isso. Eu não estou dizendo uma coisa que ele não diria. Ele diria sobre mim que eu sou cismático e que eu devo voltar para Roma, como eles gostam de falar. Não é questão de voltar, mas né, você entende o que eu estou dizendo. O caso é que nós podemos simplesmente dialogar francamente e dizer assim, sim, nós temos uma base ampla de coisas que nós cremos em comum, nós cremos na Trindade, nós cremos que a Escritura é a palavra de Deus, nós cremos que Jesus Cristo vai voltar para julgar vivos e mortos na ressurreição do corpo, nós cremos em muitas coisas, mas nós pregamos um evangelho diferente. Então, assim, isso tem que ser muito claramente colocado. Eu coloquei hoje no meu Instagram uma coisa sobre adventismo, do Rodrigo Silva, falando coisas aí que são totalmente fora da ortodoxia. Como que eu vou chamar o Rodrigo Silva de um irmão em Cristo? Ele não é. Ele é, na verdade, uma pessoa que tem uma crença herética. Então, assim, não adianta a gente pegar essas questões aí e tentar negociar com elas, não. Então, assim, eu estou aplicando nesse momento da história, hoje, o mesmo critério que eu aplico para falar, por exemplo, de Savonarola ou São Francisco de Assis. Se você me mostra o Pedro Valdo, sim, é meu irmão. A fé dele é evangélica. Porque você me mostra um Wycliffe, sim, a fé dele é evangélica. Aí você me mostra um Savonarola e eu posso assim falar assim, que bom que ele estava botando a boca no trombone para falar dessas corrupções todas da igreja. Mas eu não posso falar, ele é meu irmão. Eu creio que ele foi para o inferno. Que é uma coisa muito triste de falar de uma pessoa que seguiu a sua consciência em muitas coisas e queria corrigir coisas que ele viu que estavam erradas. Mas a sinceridade não salva. É Cristo que salva. E o Evangelho, crer no Evangelho. Sim. Não é a placa de igreja que vai salvar ninguém, né? O que vai salvar alguém é o Evangelho verdadeiro. Esse é o ponto. E outra, gente, ninguém aqui está defendendo de ser desigrejado. Não, já que é assim, então eu vou juntar minha família e vou adorar a Deus em casa. Não é assim. Nós fomos. Mas você quer. O Raul, eu quero ver. Vamos testar mais a rigidez do Daniel e o arminiano. Não, o arminiano é assim: você tem o seguinte. Vamos falar sobre o arminiano. Então. Eu citei agora mesmo o Spurgeon, onde o Spurgeon fala isso, né? Que você pode viajar por séculos aí, não achar assim ninguém que você pode chamar de irmão e tal. Isso é um detalhe bem interessante. Se você observar,
o que Armínio falou nas obras dele? Armínio era evangélico. Ele acreditava em sola fide, ele acreditava em sola scriptura, ele desviou-se daquilo que era o padrão confessional da Igreja Reformada Holandesa, mas ele não era um herege. Okay? Agora, entre os alunos dele, havia hereges e havia evangélicos arminianos. Agora, você sabe que o que aconteceu como resultado do Sínodo de Dort é que eles propuseram para essas pessoas que eram arminianos retratarem-se, aceitar aquele símbolo de fé que eles haviam criado, que eram os cânones de Dort, e, inclusive, para pastores que fizessem isso, pastores arminianos, continuarem nos seus cargos. E foram muitos que continuaram. Muitos. Ou seja, o que eles entenderam? Os próprios delegados do Sínodo de Dort e as autoridades da Igreja Reformada Holandesa entenderam que nós estamos lidando com alguns pastores aqui que entraram nessa doutrina, mas se eles, olhando os argumentos que nós vamos apresentar contra isso, aceitarem a nossa posição e voltarem atrás, eles até continuam como pastores. Deixa eu te dizer uma coisa, não é isso que você faz com uma pessoa que você acredita que é um herege, não. Se eu tenho, por exemplo, uma rede de igrejas, e vem a minha atenção que nós temos 10 pastores que são hereges, eu não falo com eles aqui, vocês reavaliam esses pontos, e se vocês abraçarem a nossa doutrina sobre isso, vocês continuam como pastores. Eu diria, não, peraí. Vocês têm que se converter, gente. Então, quer dizer, mesmo que vocês concordem com a nossa doutrina, ótimo, mas cedam os seus lugares, vocês não vão ser pastores mais, não. Novo convertido não pode ser pastor, né? Não vai ser pastor. Então, assim, se você não é um cristão verdadeiro, você vai ter que agora, assim, voltar e passar por todo um processo de preparo para talvez algum dia daqui para frente, mas não. Você não pode simplesmente continuar no ministério por olhar essas questões e dizer assim, tá, entendi, beleza, então... É mesmo, agora é trindade, concordo com a trindade. Não tem como, entendeu? Então, isso é impensável. Então, assim, na verdade, o que aconteceu ali em Dort foi que, assim, havia gente que, ouvindo ali o que aconteceu, aquele debate todo, se reposicionou e disse, agora eu entendi. E esses continuaram como ministros dentro da igreja holandesa, não tiraram dessas pessoas dos seus cargos. Agora, por outro lado, quando você lida com aqueles que saíram de fato, você sabe que, a princípio, alguns tentaram ficar na igreja, né? Tentaram manter-se na igreja e manter suas congregações contra a lei. E essas pessoas acabaram sendo exiladas, foram expulsas do país. Depois de passar assim, aquele clima, né, coisa de 15 anos depois, eles permitiram que essas pessoas voltassem. E quando eles voltaram para a Holanda, o que eles fizeram? Eles organizaram a igreja arminiana na Holanda. Que tipo de igreja era? Herética. Ela era herética, ela não era evangélica. Ela não era uma igreja que Armínio frequentaria. Ou seja, o que você tem ali? Entre os primeiros arminianos, você tem uma mistura de pessoas que ouviram a versão de Armínio sobre as questões soteriológicas e que ele disputou com a visão reformada, e foram balançados e ficaram do lado dele sobre isso, e tinha outras pessoas que disseram, oba, temos aqui uma revolução dentro da igreja, eu sempre queria uma revolução, mas, na verdade, eles ainda tinham outras coisas, como não acreditar, por exemplo, na doutrina da divindade de Cristo. Então, outros pontos. É como acontece em Brasília, que a gente vê lá no Congresso, que pega um projeto sobre pesca, aí eles colocam um jabuti, ou seja, eles colocam uma frase que não tem nada a ver com pesca para tentar passar naquele decreto. É isso que aconteceu. E outra, a gente tem que lembrar que muitos delegados remonstrantes, não todos, tá? Muitos delegados remonstrantes, eles foram para o Sínodo de Dort para quê? Para bagunçar. Então, o que acontecia? Os remonstrantes sérios, os ortodoxos, né, vamos dizer assim, os calvinistas, estavam debatendo, estavam conversando, mas aí esses remonstrantes, pronto, batia na mesa, não é... Fazia aquela bagunça e tinha que parar a sessão, porque virava bate-boca e não chegava a lugar nenhum. E a coisa se estendeu muito. Entendeu? Então nós temos que pensar isso também. Mas o pastor Daniel sabe que hoje em dia alguns estão considerando que o Sínodo de Dort tem o peso da Bíblia. Né? E os arminianos
Aí coloca em tudo quanto é coisa. Aliás, o senhor até citou Spurgeon, e o senhor sabe que o Spurgeon ele foi bem rígido. Sabe? Você até leu um trecho do sermão dele sobre a eleição, que é do começo do ministério do Spurgeon. Mas você sabe que o Spurgeon, ele, por exemplo, ele não jogava John Wesley na fogueira. Não, ele acreditava que Wesley foi para o céu. E Spurgeon, ele é enfático em dizer que o arminianismo é uma crença que uma pessoa pode ter e ser salva. Ele é enfático nisso. Então, assim, isso é muito claro, né? É muita ignorância pensar que Spurgeon tinha qualquer outro pensamento do que esse. E assim, o pessoal não conhece a história, porque, assim, é isso que é o problema, sabe? As pessoas leem uma coisa fora do contexto e, assim, saltam a conclusões que aquilo não justifica. O movimento arminiano que seguiu-se na Holanda, ele foi herético. Se você vai, por exemplo, o arminianismo que entrou na Inglaterra, desde a Holanda, alguns eram evangélicos e alguns eram hereges. Os primeiros batistas gerais, por exemplo, entre o Thomas Hughes, ele era um evangélico, um arminiano evangélico, ele era um cristão. Os batistas particulares, os batistas calvinistas, consideravam os batistas gerais seus irmãos. Isso é fato histórico, é documentado. Inclusive, teve um momento em que eles haviam sido presos, que batistas particulares foram lá e pagaram fiança para tirar eles da cadeia, por causa de serem irmãos em Cristo. Os batistas arminianos, entendeu? Agora, os batistas arminianos apostataram. As igrejas batistas arminianas, durante um período de menos de um século, se tornaram uma igreja predominantemente sociniana, né? Seguindo os ensinamentos socinianos, que negava a divindade de Cristo. E 150 anos depois da sua fundação, ali não tinha mais ninguém que acreditava na Trindade. Então, ou seja, o arminianismo, desde o início, ele teve essa questão de quase todo mundo que entrava no arminianismo era, na verdade, um herege por outros pontos. Pegaram a carona, aproveitaram o bonde. Eles eram pelagianos, né? O Venator, por exemplo, lá da Holanda, esse pessoal era pelagiano. Então, assim, eles não eram arminianos como Armínio. Se você pega, por exemplo, William Laud, que perseguiu os puritanos e estava a serviço da coroa inglesa para promover a doutrina arminiana. William Laud não é um crente evangélico, não. Ele é um herege. Assim, o bispo Marcelo amanhã vai concordar com o senhor. Sim. O Daniel Whitby, que foi um arminiano importante, com quem o John Gill entrou em conflito. Ele era um herege, poxa. Ele era um herege conforme um arminiano hoje vai dizer. Então, assim, por isso que a gente faz essa distinção que tem o arminianismo evangélico. Você tem, por exemplo, o que acontece quando John Wesley, ele professa arminianismo. Mas ele tem um tipo de arminianismo que não é um arminianismo pelagiano, não é um arminianismo sociniano ou antitrinitariano. Ele tem um arminianismo que é evangélico. Ele está dentro dos parâmetros da fé. Então, assim, quando você fala de arminiano, aí depende. Se você me pega, por exemplo, um cara desses aí, que nega a trindade, é claro que ele não é irmão. Ele não é irmão nem pelo critério do Roger Olson, por exemplo. O Roger Olson vai dizer que ele é um arminiano conhecido hoje, né? Um dos importantes arminianos da nossa geração. Ele vai dizer, existem esses arminianos, por exemplo, ali a igreja que os remonstrantes montaram, aquilo foi um movimento herético. Ele vai afirmar isso. Então, assim, se a pessoa não conhece a história, ele pega um livro igual o John Owen, aquele, né, A Morte da Morte, na Morte de Cristo, e como ele lida com arminianos ali, ou como ele lida também na obra dele, Display of Arminianism, eu esqueço como que é o nome em português, uma exposição do arminianismo, eu acho. Sim. A Estandarte de Cristo tem essa obra traduzida. Então, assim, ela não é a obra integral, né? Eles fizeram assim, uma seleção de trechos. Não sabia. O que acontece, assim, se você pegar essas obras dele e você vê o John Owen falando, você fala assim, cara, ele considera arminianos hereges. Os arminianos com quem ele está lidando, ele considera hereges mesmo. Mas lê o livro dele sobre a perseverança dos santos, que ele escreveu para combater o John Goodwin, que era um puritano arminiano evangélico daquela época. Cara, o John Owen, o tempo todo, fala para o John Goodwin, cara, uma pessoa com o seu nível de teologia, falar um negócio desse é muito triste.
porque ele demonstra esse respeito por ele, como um cristão, e ele fala para ele em outro tom. Inclusive, só para te dar um exemplo, eu posso documentar isso, eu te dou a fonte disso. Quando eu li essa obra, assim, eu escrevi um livro sobre perseverança dos santos, e uma obra que eu consultei foi essa do John Owen. É grande, entendeu? Assim, nossa, é horas e horas e horas para você ler aquele negócio todo. Mas o John Owen fala uma coisa lá que ele fala assim: ok, a sua posição é que a doutrina da perda da salvação, tal como você acredita, é a doutrina da maioria dos santos ao longo da história e hoje. Ele diz, não concordo, não. Ele vai dizer assim, é sim a doutrina de muitos dos santos. O John Owen vai dizer isso para John Goodwin. Você tem lá na igreja primitiva isso, você tem essas pessoas que acreditavam realmente na perda da salvação, que eram crentes. Você tem isso também entre, por exemplo, os luteranos, que acreditavam em perda da salvação por apostasia. E ele diz, só que hoje eu não acredito que seja uma maioria dos salvos. Agora, olha só que declaração interessantíssima. O John Owen dizendo para o John Goodwin, olha, que nós temos irmãos em Cristo que acreditam nessa doutrina sua da perda da salvação, tem gente assim realmente que é salva, que é nosso irmão que dita isso. Mas não é a maioria do povo salvo do mundo, da nossa geração, não é não. Então, quer dizer, é isso que ele argumenta. Você vê claramente que o John Owen tinha essa mesma distinção que existem arminianos e arminianos. É o que o J.I. Packer falou, né? Falando em anglicanos, aí um anglicano sério, né? Ele disse, de arminianismo, você tem um tipo de arminianismo que é racionalista, que diz, não, como o ser humano, Deus não pode interferir na vontade dele, como é que você vai acreditar que a escritura é infalível? O dedo humano não pode deixar um erro entrar? Entendeu? E aí nega... E esse tipo de arminiano não é evangélico. O arminiano que diz, não, mas assim, o homem, ele tem uma habilidade natural. Gente, isso não é o que Armínio ensinou. Isso é pelágio. Entendeu? Então, o cara pode estar se intitulando arminiano, mas ele é pelagiano, é claro que pelagianismo é heresia. Então, assim, a gente tem que saber o que é com que nós estamos lidando. Por isso que é importante distinguir. O arminiano evangélico, não estou dizendo assim, o cara pertence a uma igreja chamada evangélica. Por exemplo, ele é quadrangular é conhecido como igreja evangélica. E ele diz que ele é arminiano. Então ele é salvo. Não, gente, não estou dizendo isso, não. Eu estou dizendo, o cara adere às doutrinas essenciais que nós consideramos o que são os parâmetros para ser evangélico. Como, por exemplo, a depravação total, a justificação pela fé somente, coisas que o Armínio afirmava, que John Wesley afirmava, e coisas assim, mas ele acredita em eleição condicionada sob fé prevista? Isso eu não vejo nenhuma razão bíblica para dizer isso é heresia. É contra o que a Bíblia ensina? A Bíblia não ensina eleição pela fé prevista. Mas a Bíblia não rotula essa doutrina, especificamente, como uma heresia. Ela rotula como heresia a negação da justificação pela fé somente. Isso sim. Então, com que autoridade eu vou chegar e dizer eu não aceito que seja evangélico? Isso aí é fora da tradição de evangélicos da linha reformada, agostiniana, de todas as gerações, de todas. Então, assim, aí a pessoa... Eu acho que esse pessoal está realmente correndo o risco de mudar os termos da salvação e falar a salvação não é pela fé somente, é pela fé e precisão doutrinária, nesse de teologia. E se eles estão realmente fazendo isso, os hereges são eles. E se eles não estão fazendo isso, eles estão abrindo a porta para seguidores deles caírem nessa heresia facilmente. Então, isso tá virando perigoso isso aí. Sim. Isso aí na tela é o seu livro, né, pastor? Que eu coloquei aqui da Amazon, pela Amazon, você encontra o livro do pastor Daniel. O Armando também colocou um texto que é traduzido por ele, que é de Calvino ao cardeal Sardoleto, em defesa da reforma. É um texto também, tá? Eu comprei ele em 2019 ainda. Nem conhecia este abençoado, graças a Deus. Se conhecesse, não ia comprar. Eu pedi para mostrar esse link desse livro, porque essa obra aí é famosa, a resposta do Calvino ao cardeal Sardoleto.
Mas nessa obra a gente também tem a tradução da carta que o Sadoleto enviou para Genebra, que causou a carta de Calvino. Eu quis que o pastor Raul mostrasse, porque nesse texto ele faz essa questão que é interessante, que a gente falou mais cedo, da questão de que Calvino ele defende a reforma no sentido de que o Sadoleto acusa os reformadores de estarem indo contra a história da igreja, contra a tradição da igreja, estarem fazendo uma reforma completamente nova, além de outras acusações que tem nesse livro, e na carta do Sadoleto. E o Calvino ele responde que eles não são uma igreja nova, que eles estão reformando a igreja de acordo com as doutrinas bíblicas, mas de acordo com o testemunho dos pais da igreja e de todos os outros durante séculos. Então é uma propaganda do projeto, uma tradução que a gente fez. Um amigo meu da minha igreja que fez a tradução do francês para o português, e quem quiser pode comprar na Amazon por apenas R$ 5,99 em e-book. Olha, fantástico. E essa é uma obra muito importante, é uma das obras mais importantes daquele período. Então a gente tem que tomar cuidado para não chamar de heresia o que a Bíblia não chama de heresia. Essa é a realidade. Fora do... Né, porque crentes não entendem tudo, não, gente. Você não vai ser salvo o dia que você entender toda a verdade, não. Tem coisas que você já creu, você está salvo. Você já está salvo, e aí você vai apurando, corrigindo suas doutrinas. Isso aí é uma coisa muito importante da gente entender. Senão a gente muda os termos da salvação e a gente fala que crer em Cristo não basta. A salvação é para todo aquele que verdadeiramente crê. É claro que não pode crer num Cristo falso, ok? Tem que crer no verdadeiro Cristo. E tem que crer nele somente. Não pode crer que, não, o que Jesus não sofreu do que eu mereço sofrer, eu acabo de fazer por ele no purgatório. Isso não é crer em Cristo. Ok? Mas, assim, a fé verdadeira em Cristo é o suficiente. Entender predestinação, os mecanismos, ordem, saluto, essas coisas assim, isso é uma coisa que você vai acertando depois. Sim. É que também, vamos dizer assim, hoje em dia, né? Treta dá view, né? E view dá dinheiro. Então é muito interessante, às vezes, a polêmica, porque aí a pessoa está sempre em evidência, né? Mas não vamos falar que é todo mundo por isso. Eu acredito que pessoas muito honestas estão tendo um entendimento errado da forma de agir, né? Somos cristãos, nós temos que pensar sempre do melhor lado, né? Do menos ruim. Bom, meu querido pastor Daniel, olha, nós ficaríamos fácil aqui a noite inteira. Mas nós sabemos que... o Raul não tá mentindo, viu? A gente já fez live aqui nesse canal de 3 horas. Então não... Então, mas nós precisamos deixar o pastor descansar. A gente também, porque amanhã... Eu, pelo menos aqui no Nascido de Novo, amanhã... Eu não fechei ainda o mês passado. Ainda preciso fazer meu relatório. Então, tá muito corrido. Agradeço muito sua disponibilidade. Como eu disse, é muito bom ter o pastor aqui no Nascido de Novo. De uma edificação muito grande, né? Então, nós oramos a Deus pela tua vida, nós agradecemos muito a Deus pela tua vida, e peço que você fale onde o pessoal te encontra, como o pessoal te acha, mais uma vez, para te seguir. O link do livro está aí na descrição, do vídeo, tá? Então, se você quiser o livro do pastor Dides, o link está aqui na descrição. Ok. Sim, bem, vocês podem encontrar no YouTube ou na internet mesmo, o site, procurando por Igreja Batista Histórica, que é o nome da igreja local onde eu congrego, né? Uma igreja batista reformada, o nome da nossa igreja é Igreja Batista Histórica. Igreja Batista Histórica não é uma denominação, não, tá? É igual tem a Igreja Batista da Redenção, Igreja Batista da Graça, a Igreja Batista Histórica é nós aqui. Então, assim, nós temos um site na internet, é batistahistórica.org, você pode procurar ali. Você pode também nos achar no YouTube facilmente. E tem também, né, o meu Instagram, eu sempre tento colocar alguma coisa lá, né, para esses vídeos mais curtos, coisas assim, né, que podem ser interessantes, né, alguns textos bem curtos também, que podem ser úteis para cada dia, né, e aprendendo mais um pouco sobre a teologia, sobre a história da igreja e tudo mais. Então, são os lugares melhores para me achar. E alguém querendo entrar em contato comigo, pode mandar mensagem lá no Instagram, eu dou uma olhada de vez em quando lá nas mensagens que eles escondem, né? Quem nunca fez contato antes. Mas eu dou testemunho do pastor Dides, eu já vi alguns vídeos do seu canal antes de conhecê-lo, antes de saber da sua conexão com o pessoal do Nascido, e realmente, para quem tem interesse em
teologia reformada, história, principalmente, tem bastante coisa boa lá no canal do pastor. E meu agradecimento ao pastor. Já fico com o convite, vou fazer o convite em meu nome, do Raul, para um próximo ano participar de novo com a gente, para falar de outros assuntos também. E para o pessoal que ficou até agora, meu agradecimento. Se você não curtiu a live ainda, deixe seu like. Você que está assistindo no futuro, curta aqui a live, e para ajudar o conteúdo a chegar para mais pessoas. E fica aqui também meu convite para que vocês acompanhem as próximas lives. Ainda teremos várias outras lives durante esse mês todo. Amanhã vamos ter a participação do nosso amigo Bispo José Rossello, da Igreja Anglicana Reformada, e falando sobre anglicanismo, se o anglicanismo é reformado mesmo ou não. E vamos ter vários outros convidados durante o mês. E meu agradecimento para todo mundo que também esteve aqui no chat. Eu vi que teve bastante interação aqui no chat. Então, é isso. E lembrando, pessoal, só para orientar vocês, os vídeos, essas lives aqui do Especial da Reforma, ficarão liberados aqui no canal até o último dia de outubro, né? Quando a gente começa, né, da Reforma Protestante. E aí, o que vai acontecer? Elas vão ser colocadas no privado, a gente vai baixar elas e colocar no canal de lives. Por quê? Porque senão esse vídeo longo, ele destrói o tempo assistido no canal. E aí o YouTube acaba não entregando os outros vídeos do canal que são menores. Como nós somos um canal de ensino de boa teologia, nós queremos que o máximo de pessoas tenha acesso. Então nós temos um canal onde nós só temos os vídeos grandes. Então todas as lives, elas se tornam vídeo grandes. E aí, quando essa live for para o outro canal, o áudio dela também será disponibilizado. Qual que é aquele verdinho que escuta música? Sou velho, eu esqueço. Spotify. No Spotify, também temos no formato podcast lá no Spotify. Então, o que você está ouvindo aqui, você vai poder ouvir com calma quando você estiver indo para o trabalho, ou em vez de ficar ouvindo aquela musiquinha duvidosa, você pode ouvir você vai poder ouvir uma boa mensagem. Olha que maravilha, né? E lembrando vocês, tá? Vou mostrar mais uma vez a tela aqui para vocês. Este infográfico, estão vendo aqui, ó, em PDF, bonitinho, colorido, para vocês entenderem. Esse infográfico, o link está aqui na descrição da live. Vou até colocar aqui de novo. Aqui na descrição da live. É tanta janela que aí eu fico... Eu gosto desse livro, pode comprar. Né? Então você tem, olha só, você tem aqui alguns contatos do reverendo Daniel, aqui você tem o link para o livro do reverendo Daniel, e aqui conheça as raízes das denominações cristãs, que é esse aqui, ó. Você clicando, você vai para a página, põe seu nome, põe o seu e-mail e põe o seu número de WhatsApp. Outra observação, nascido de novo, meus queridos, nós somos um ministério que nós disponibilizamos bom ensino teológico com valores mínimos. Então, nós cobramos, a gente passa para vocês mesmo o custo que vocês dão para a gente online. Então, o nosso curso completo, ele custa R$ 297 e mais nada. O nosso curso de formação completa. Entendeu? Então, com o quê? Com suporte no grupo do WhatsApp ou no grupo do Telegram, você escolhe, você tem contato com os professores, você tem orientador para o TCC, você aprende boa teologia. A gente te ensina a fazer um estudo indutivo de uma maneira correta, tá certo? E esse mês, por causa da reforma, em vez de R$ 297, que é o valor do curso, a gente fez as contas e a gente baixou para R$ 230 o curso. Só que vai ser só em outubro, e não esperem que Black Friday vai ter promoção, não, porque não vai rolar. Sabe, a Vanessa me excomunga do seminário. Eu sou demitido do seminário se eu falar em desconto. Por quê? Nossa missão é que você aprenda. Nossa missão é que você tenha uma base teológica para não cair em conversa de unicista que está tão na moda agora, não cair em conversa de papista, é só com um correto estudo teológico. Tá certo? E tem, lógico, tudo sobre a Trindade, Gênesis revelado. Vocês vão ver a criação trinitária lá na frente dos seus olhos. Vocês vão ver como funcionou e como é mais fácil de entender do que vocês imaginam. Né?
Armando, quer dar tchau pro pessoal, falar um pouquinho mais do projeto? Fica a minha recomendação para o pessoal acessar os sites do Projeto Spurgeon e do Projeto Castelo Forte, né? www.projetospurgeon.com.br, www.projetocasteloforte.com.br, acessar nossos e-books na Amazon, e durante esse mês a gente vai disponibilizar alguns e-books novos. A gente está acabando a tradução de um texto de um pastor chamado Archibald Brown, que foi um auxiliar do Spurgeon, que foi ele que disse aquela frase famosa, sabe, do alimentando, como é que é? Alimentando os bezerros e divertindo os bodes, que todo mundo atribui ao Spurgeon, mas não foi o Spurgeon que falou essa frase. Tem a frase e o sermão completo, e vamos também disponibilizar alguns outros textos. A gente também está acabando, pastor Daniel, de traduzir um texto do John Bunyan. Ele está acabando a revisão, na verdade. O livro que ele fala sobre Cristo ser o nosso advogado, falando sobre 1 de João 1,9, e é um livro completo, a gente está acabando a tradução dele, e vem muito mais coisa por aí. Então é isso, eu vou me despedindo de vocês. Agora, eu só vou encerrar a live, pessoal, dar tchau pro pastor Dides, que é um convidado, e o Armando, que nem convidado é. Eu já sou da casa. Ele é da casa, entendeu? Qualquer dia eu vou chegar aqui, o Armando está aqui arrumando as coisas, entendeu? Fiquem com Deus, Deus abençoe muito a todos vocês, que Deus oriente cada vez mais vocês e coloque pessoas na frente de vocês para que vocês possam pregar o evangelho para elas, tá bem? Que traga os eleitos para vocês pregarem, tá bem? Vou encerrar aqui e vou dar tchau para os convidados aqui no privado. Fiquem com Deus, pessoal. Aqui acabar.